E aí, velhos e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. Aqui comigo no sofá... Olá, aqui é a Sora. Aqui é Eiji Tasaka, o véio. Coloca uma ficha aí que a gente vai falar da franquia Final Fight. Jogo Velho Podcast. É isso aí, galera. Hoje a gente vai direto para os fliperamas. Fliperamas, nem tanto, muitos dos jogos da franquia que a gente vai falar hoje fizeram parte mais dos consoles de mesa, mas ela se originou nos fliperamas de um gênero que é a essência do fliperama, na minha opinião, uma das essências do fliperama, que é a franquia Final Fight, uma franquia de beat'em up ou briga de rua, como muitas pessoas chamam por aí. Aqui onde eu moro, pelo menos na minha parte aqui do Rio de Janeiro, não existia esse termo briga de rua, cara. Vocês conheceram como briga de rua? Briga de rua, claro, clássico. Sim, todos os beat'em ups era conhecido pela galera, assim, como briga de rua por aqui. Eu aceito que a galera do meu bairro era diferente, cara. A gente falava de jogo de andar batendo. Olha que nome, que termo horrível. Pô. Não, é quase o beat'em up, é quase a tradução do beat'em up, né, mais ou menos assim. Só que não era de propósito, a gente só entendeu dessa forma. É engraçado só porque é diferente, mas faz sentido. Faz sentido, mas só briga de rua soa melhor mesmo. É que briga de rua também foi termo cunhado por revista, né? Então tem todo aquele quê comercial. Pode ser. Outro termo também muito de revista, mas que não pegou na minha galera, era o meia-lua, né? Que você fazia lá nos jogos de luta. No controle aqui era o C pra frente e C pra trás. O meia-lua até era aquele, o Horyuken, não sei se aquele é o meia-lua pra algumas pessoas. Eu sempre falei C pra frente, C pra trás, ou dar um Horyuken. Meia-lua é o Hadouken de fogo, pô. É o Hadouken, que pega de trás até a frente. É. É o de fogo, mas não o normal. O normal é um quarto. Entendi, A gente falava só C pra frente. Eu não lembro qual era o meia-lua. E a gente falava dar um Hori, quando ia mandar o Horyuken. Hori, claro. Dá um Hori. Até porque a gente sabia que era Shoryuken, né? Na revista vinha Dragon Punch. Não, e podia ser até um outro personagem que não dá um Horyuken, que dá um outro golpe com esse mesmo comando. A gente fala, dá um Hori. Ué, e hoje em dia você fala como? Dá um Hori. Eu não sei mais como é que eu já falo, era. cara. Acho que é isso mesmo. Igual Hadouken, tipo, não importa o jogo, é Hadouken. Como faz a magia desse personagem? É Hadouken com soco forte. Beleza. Exatamente. Eu admito que hoje em dia eu não converso mais tanto como nas épocas de fliperama, sabe? Tá jogando e o cara fala, como é que faz esse golpe aqui? Aí você fala, dá um Hori. Eu não tenho Conversa mais muito comigo. isso. Então, por isso que eu perdi essas gírias aí. Mas voltando aos beat'em ups aqui ao Final Fight, eu vou começar aqui fazendo a minha pergunta de sempre, né? E vou começar pelo Eiji, que é o cara que estimulou a gente fazer esse episódio hoje. Eiji, sua primeira lembrança de Final Fight? Cartuchinho 5 em 1 do Super Nintendo, aquele piratão safado. E o primeiro jogo que eu joguei foi o Final Fight Guy. Nem cheguei a jogar no fliperama, joguei no fliperama já bem mais velho. Eu comecei pelo console. Começou pelo Guy. Com o Guy e no console, não foi nem no fliperama. O fliperama eu fui conhecer, anos mais tarde. Fliperama, eu lembro que, falando já um pouco de mim também, eu lembro que eu vi, cara. Joguei muito pouquinho, assim, mas eu joguei também mais console e locadora mesmo. E você, Sora? Sua primeira lembrança de Final Fight? Eu também nunca na minha vida inteira joguei Final Fight em fliperama. Exceto emulador, mas no fliperama mesmo nunca nem vi nenhum fliperama rodando Final Fight. Nunca viu nem jogou, só ouviu falar, né? Eu comecei jogando o Final Fight 3 do Super Nintendo. Final Fight. Pô, tu começou mal, hein? Desculpa aí, mas tu começou do... Não. Mas foi bom que eu persisti e conheci os outros, então. Porque eu achei legal que tinha a Lúcia e eu achei que os outros também iam ter personagens como ela. E acabou que eu joguei os outros depois. Essa coisa que a Sora falou de não jogar no fliperama, na nossa época, infelizmente, não era comum, né? Da menina ir no fliperama jogar. Inclusive, a Sora falou disso no episódio, né, Sora? Do podcast delas, que você não teve essa vivência, né? Sim, jogar no fliperama era um evento raro, assim, geralmente quando a gente ia eu, meu pai e minha mãe no shopping, assim, fazer as compras de Natal, que meu pai fazia, aí tinha um fliperama lá no shopping e ele deixava eu jogar um pouquinho, mas era só nessas ocasiões, no shopping com o meu pai. Pagando a ficha a preço de ouro 24 quilates, né?
Pois é, não dava nem pra jogar muito. E a ficha parecia de ouro mesmo, ela era mais bonitinha, douradinha, geralmente, no shopping. Ou depois virou o cartãozinho, né? No cartãozinho agora pra mim já foi bem depois, eu peguei ficha pra caramba. Aí você trocava por um lápis que vinha com uma borracha em forma de bola de futebol. Tipo o créditozinho que você ganhava nos joguinhos. Não, você vinha enrolado igual uma múmia em metros e metros de tira, aí pensando que você vai sair com uma bicicleta dali, né? Uma coisa do sair com chaveiro. Só com uma bicicleta que você montar com o próprio papelzinho enrolado lá, você faz a bicicleta. Pois é, muito louco. Eu tenho um cartãozinho do shopping aqui, eu tenho pontos pra caramba acumulado. Vai juntando, sabe? Você pode ir juntando das vezes que você vai lá isso deve todas ter as validade. vezes. Tá jogando até hoje? Mas aí não são jogos, assim, de fliperama. São aqueles jogos de você jogar bola de basquete. Aquele basquetinho safado. Isso, não tem mais, jogos cara, desse estilo, assim. Fliperama com joguinhos mesmo, não tem mais, cara. Assim como o fliperama... A gente tá fazendo episódio de fliperama sem querer aqui, né, galera? Mas só pra mas terminar o assunto aqui. Fliperama sempre é bom. Fliperama começou como os pinballs, né? Que era o nome flip vinha do barulhinho lá do negócio. Depois que veio os gabinetes mesmo, com os beat'em ups, jogos de luta e tudo mais, aí os pinballs foram ficando no cantinho até morrer. Depois, a mesma coisa aconteceu quando começou a vir esses joguinhos de acerta a cesta de basquete, atira água, negocinho de disquinho de ar, não sei o que lá. Os joguinhos foram pro cantinho, estão no cantinho atualmente, né? Mas daqui a pouco não tem mais nenhum, cara, joguinho. É impressionante. Exatamente. Até porque o público-alvo mudou, né? Fliperama de shopping é pra criança muito jovenzinha. Então o que você tem de jogo eletrônico lá é jogo de corrida, mas dificilmente você vê um jogo de luta e tal. O pessoal provavelmente pega naquela tecla lá da violência e tal. Eu sou da periferia carioca, cara, de Bangu. Eu visito meus pais até hoje e ainda acho boteco com Cadillac Dinossauro e The King 2002, cara. Impressionante. É o que mais tem, sexta-feira eu tô aí. Se quiser me levar no fliperama pra jogar uma fichinha, eu tô dentro, hein? Vamos lá pro Bangu, lá, fazer uma viagem lá pro subúrbio carioca. Caras, e é um jogo de beat'em up. A gente não precisa explicar pros nossos ouvintes o que é um beat'em up, né? Vocês sabem o que é uma briga de rua, aquele joguinho lá que você vai andando, enfiando a porrada em vários caras que aparecem, pegando armas e comendo frango do chão. Basicamente, acho que a gente resume o beat'em up dessa forma. E eu acho que... Vocês concordam que é um jogo... É porque os jogos de luta são também. Mas o beat'em up não representa pra caramba a essência do fliperama? Vocês não sentem isso? Claro, com certeza. Primeiro porque... ele é um formato muito formulaico, né? O Final Fight que a gente vai falar aqui foi um dos precursores, mas depois isso inaugurou uma onda dentro da própria Capcom que teve trocentos excelentes jogos do gênero. Dava uma experiência muito boa, inclusive cooperativa, né? Principalmente entre o fim dos anos 80 e o meio dos anos... O meio dos 80 e o meio dos 90, né? Que acho que foi a época que mais saiu. Você tem Capcom e Konami praticamente brigando, assim, quem fazia o melhor beat'em up. A Konami foi pelo lado de pegar franquias conhecidas, né? Pegou Tartarugas Ninja, The Simpsons, Asterix. E a Capcom foi criando coisas mais originais. Capitão Comando, Final Fight. Pegou o Cadillac, que é dos quadrinhos, mas em geral ela trabalhava com personagens mais próprios. Mas as duas empresas arrebentaram no gênero. E uma outra ali explorando a Tecnos lá, acho que é Tecnos, né? Com o Double Dragon. Double Dragon. A SEGA também com o outro ali. Então rolava... Foi a época dos beat'em ups mesmo. E é um gênero que ficou meio datado, né? Porque ele morreu. Sai uma coisa ou outra, mas é sempre aquele lance com apelo nostálgico, né? Tipo, esse jogo não é um jogo competitivo no sentido de vendas, né? Não é, tipo, jogos de luta ainda sai o novo Street Fighter, o novo The King of Fighters, o novo Marvel vs Capcom, e o pessoal vai lá e participa de torneio e compra e é venda pra caramba, isso aqui. O beat'em up não, é aquele joguinho ali, é o Double Dragon Neon, é o... tem o Scott Pilgrim, 99 vidas, sai, tipo, querendo fazer uma homenagem ao passado, mas não tem um monte de títulos e não vende pra caramba. Então, mas não é meio sem sentido isso, porque o que invalida o gênero pra ele não poder existir hoje em dia? Ele continua divertido e continua bom, tanto é que Final Fight, se você pegar, você joga numa boa. Eu não entendo por que alguns gêneros morrem, né? O nascimento do Hack and Slash, cara, que eu acho que é uma certa evolução do negócio, né? Você diz do tipo conceito. Do Musou. Entendeu? Você agora tem uma visão 3D do negócio e o conceito é muito parecido. Uma enxurrada de caras pra tu detonar. Você acha que um invalida o outro? Tipo, assim, Tekken não invalida Street Fighter, né? São experiências diferentes. Eu acho que eu fico triste que o beat'em up tenha morrido. Justamente por isso, porque ele é um gênero que ainda conseguiria ser divertido, mesmo pros padrões de hoje e tal. Não necessariamente precisaria ser 3D, mas provavelmente seria por causa da facilidade pra você desenvolver e com as engines e tal. Mas eu sinto falta desse gênero hoje em dia, justamente por isso, porque era extremamente divertido, mesmo sendo bem formulaico. Mas isso aconteceu com muitos gêneros, cara. O plataforma
tradicional side-scrolling é isso também, cara. Os 3D substituíram o negócio e por algum motivo os jogos de luta ainda não, sabe? Sei lá, tem aqueles jogos tipo Dragon Ball Z, Budokai, isso aqui lá, que tem um conceito um pouco diferente e tal, Naruto da vida, mas por algum motivo não substituíram, mas outros foram substituídos por evoluções, sabe? Cara, eu acho que a plataforma side-scrolling ainda é, né, tipo, tem um Rayman da vida e tal, mas ainda é uma coisa também que homenageia o passado, tipo Sonic Mania, por exemplo. Mas eu acho que o gênero vai voltar com força ano que vem, quando sair o Richter Adventure, cara. O Richter Adventure vai ser um divisor de águas pro novo... Eu não achei que você ia conseguir fazer menção a Richter no episódio de Final Fight, velho. Cara, vai ter. O Richter vai ser a ponta de lança aí da volta da invasão de plataforma, cara. Pode escrever o que eu tô falando isso aí. Tô aqui trabalhando pra isso. Inclusive, fazer um spoilerzinho. Richter vai ser a capa da edição 2 da revista Jogo Velho, hein? Só que não. É, óbvio que não. Eu me conformo, cara. Vocês não sabem, não querem ganhar dinheiro, né? Fazer o quê? Quando eu estiver comemorando 1 ano que o Caio entrou pra equipe, a gente lança a revista do Richter. Galera, então vamos fazer a campanha. Hein? Eu quero lançar a revista Richter Club pra competir com o Jogo Velho, hein? Vamos fazer a campanha. Quem quiser, Richter Club fala. Lembra da Pokémon Club, que era tudo sobre Pokémon? Vai ser tudo sobre Richter. Todas as informações. Lembra, tem várias... Pô, vai ser uma edição única então, né? Metade dessa propaganda. Tem uns 5 anos garantido aí de revista. Tá de bobeira você, Meia edição, vai ter que ainda colocar mais algumas coisas. Até você, Sora. Até você, esse coração gelado aí tá te fazendo me zoar. Tô orgulhoso de você, Sora. Parabéns, aprendeu tudo que sabia. Final Fight, na verdade, ele foi encomendado para ser uma continuação do Street Fighter, né? Tanto é que, originalmente, o nome do jogo seria Street Fighter 89. Do primeiro Street Fighter, que pouca gente conhece, então, seria a continuação do primeiro Street Fighter. E isso é curioso porque o primeiro Street Fighter ele nem fez sucesso suficiente pro pessoal encomendar uma sequência. Você vê como o pessoal da Capcom era crédulo. E eles nem curtiam tanto o resultado do Street Fighter que eles até tentaram mudar todo o estilo do jogo, né? Ir pro gênero briga de rua lá. Não, sim, e não sei se você lembra, o primeiro Street Fighter, a máquina originalmente tinha aquele lance da pressão no botão. Depois eles mudaram pra ter vários botões e tal. Então, quer dizer, o jogo não foi um sucesso mesmo. E mesmo assim eles quiseram fazer uma sequência. Só que não tinha nada a ver com o que foi feito originalmente, né? Apesar de ter basicamente a mesma equipe do Street Fighter, eles fizeram um jogo que foi pra uma outra vertente. E chegou no final do projeto, os caras falaram assim, pô, peraí, isso não pode se chamar Street Fighter, porque isso não tem a essência de Street Fighter, apesar de compartilhar o universo e tudo mais. Aí eles mudaram o nome e se tornou Final Fight, né? Graças a Deus mudou de nome e se tornou um expoente aí dos beat'em ups. Tem até uma lenda que diz, mas eu já vi que isso aí é boato, que é aquele louro que aparece no início do Street Fighter 2, lá dando soco na cara do outro maluco, era o Code do Final Fight, mas não, né? É um cara que era do próprio Street Fighter 1. A Capcom desmentiu isso, né? Tem acho que um ano e pouco, quando foi lançar o Street Fighter 5, que eles fizeram tipo uma wiki de todos os personagens que aparecem, mesmo os secundários e tal, e eles desmentiram isso. Uma pena, né? Se eu não me engano, era um personagem que aparecia no próprio Street Fighter 1 em algum momento. Quando a gente fizer um podcast sobre Street Fighter, a gente fala mais disso, mas isso por muito tempo foi mais do que uma lenda, era um fato, né? Todo mundo tinha certeza que era o Code ali dando soco no cara. É porque o Code é um cara bem genérico, né, cara? Camiseta branco, cabelinho meio loirinho cara, e tal. Então... todo personagem, praticamente todo de beat'em up é meio nessa onda, né, cara? É um jeans, se botar uma faixinha na cabeça do Code, ele vira o Exo. Cara, é um jeans, um All-Star e uma camisa da Ering. Da Ering? Tem marca ainda? Porque é camisa básica da Ering, né? Porque é da Taco Encolhe, então é da Ering. E aí eles sempre estão... Taco só entende que é carioca, cara. Taco tá chegando agora em São Paulo. Não tem Taco fora do Rio, não? Pô, desculpa, então é da Ering mesmo. Eu só conheço uma aqui de São Paulo. Então o cara sempre tá com esse uniforme aí, jeans, All-Star branco e camisa da Ering branca, que nunca fica suja, impressionante. Convenhamos, né? Blusa branca é uma péssima escolha pra você brigar na rua. Sim, total. Pronto. O cara foi salvar o mundo e fala, não, de branco não dá porque vai sujar muito, vou botar pretinho. Tem que pensar em tudo. Cara, é impressionante, cara. Streets of Rage, mesmo estilo. No Cadillac Dinossauro, a única diferença é que o cara usa uma camisa de botão, mas é branca também. Então, assim... Sim. Eles estão sempre nesse uniformezinho aí, cara. Vocês estão dizendo que tem um padrão, então? Tem um padrão. Impressionante. Cara, esse jogo... Acho que os jogos do gênero beberam muito da fonte dos filmes que rolavam na época, né? O Japão era meio fissurado ali naqueles filmes de ação. Qual era aquele filme que basicamente influenciou o Final Fight inteiro e os jogos do gênero? Era Ruas de Fogo, né? Streets of Fire, não é isso? Isso, Streets of Fire. Mas não tem tanta coisa, né? Tem o nome do personagem. Que é Code pegou também. De lá? Que é o Code também, que é o protagonista. Mais ou menos o plot, né? Porque tem a mulher que é sequestrada, que tem a ver com a história do Final Fight, que a gente vai contar aqui. E de quase todos os beat'em ups, né? É sempre muito parecido. Era muito daquela atmosfera da época também, né? Daquela cidade dominada pelo mal, assim. Parecendo no Rio de Janeiro e tal.
Não podia ter um beat'em up do Rio de Janeiro, né? Cara, só que nesse a gente não ia conseguir sobreviver até o final, cara. Esse ia ser modo hard. Esse vai ser muito complicado. Mas, cara, o lance do Streets of Fire, né? Ele não influenciou só o Final Fight, ele influenciou o gênero porque você vê muito do enredo do filme lá no Double Dragon, por exemplo, que é um beat'em up que... Assim, quando a gente fala que Street Fighter 2 definiu muitos padrões dos jogos de luta, quando a gente fala que Super Mario Bros. Definiu alguns padrões depois foram seguidos nas plataformas, o Double Dragon não é o primeiro beat'em up, mas ele definiu muitos padrões que foram utilizados nos beat'em ups. Eu atribuo muito a ele, cara, a esse jogo. Tem muito daquela atmosfera de briga contra uma gangue, né? Toda aquela... Aquele cenário, assim, parece que é meio padronizado. Não é uma crítica, não, mas é um padrão que a gente detecta entre os jogos. Cara, inclusive esse diretor do Streets of Fire, aí, só uma curiosidade, Walter Hill, ele é diretor também do Warriors, né, cara? Que é outro filme de gangue pra caramba lá. Então, o cara curtia mesmo essa pegada aí. Então vamos pra história do jogo. Apesar de ser muito parecido com um monte de coisa que a gente viu aí de beat'em ups, assim, é o mocinho salvando a mocinha, mas tem uns elementos ali de criativos, né? Mais ou menos começa como essa confusão toda? Então, o jogo se passa na cidade fictícia, né? Metro City. O que acontece? Tem uma gangue lá, né? Super poderosa que tá tocando terror na cidade, que é a Mad Gear. E aí você tem o prefeito, cara, o melhor prefeito de todos os tempos. O prefeito é Mike Haggard. Cara, bigodão, com o cabelo penteado pra trás, grandalhão. O cara fala assim, putz, as coisas não estão dando muito certo, né? E ele virou prefeitão da cidade. Ele era lutador de luta livre, inclusive. De wrestling, né? Pode crer. E a gangue, Mad Gear, sequestrou a filha dele, né? Que é a Jéssica. E aí o cara não falou, pô, vou chamar a polícia, vou fazer não sei o quê. O cara foi lá e resolveu com as próprias mãos. Porque ele viu na televisão, o cara ligou pra ele e falou assim, ó, eu tô com a sua filha aqui e você vai ter que abdicar do teu cargo de prefeito ou a gente vai matar ela. Liga a TV. Aí ele liga a TV, vê a cena da filha dele lá, presa e tal. E aí ele decide convocar 2 amigos dele pra resgatar a Jéssica, que é o Code, que a gente já comentou, que é o cara padrão, camisa branca, calça jeans. Que era namorado dela. Que é o namorado da Jéssica. E o Guy, que é o ninja, né? O cara mais ágil, é o que vai fazer o papel de cara ágil do jogo. Que era muito amigo do Code, era o melhor amigo dele, né? Isso, super amigo do Code. Cara, você vê que coisa bacana. O cara não ligou pra polícia chorando, não foi fazendo negociação. O cara falou, sequestrou minha filha, peraí que eu vou ir buscar. Por quê, cara? A cidade Metro City, que é uma curiosidade, é a mesma cidade que se passa outro beat'em up famoso da Capcom, o Capitão Comando, só que no futuro, né? Mostrando bem que a Capcom junta tudo no mesmo universo. É muito bacana isso. Ela era um caos, era totalmente devastada pela violência. O Hagar que botou a ordem no lugar, né? O prefeito. Precisou vir um lutador pra ser prefeito e botar a ordem. Então a polícia de lá deve ser uma polícia que, tipo, não vou mexer com isso, eu não dou conta, você que tem que resolver, porque você que botou jeito na cidade. Então é um lance meio, geralmente os beat'em ups tem essa pegada um pouco, um futuro distópico, sabe? Quando você tá naquele limiar da merda mesmo, não tem mais solução. Muito parecido com o Rio de Janeiro atualmente mesmo, cara, a sua zoeira no início faz muito, não, mas cara, se você parar pra pensar, cara, as regiões usadas ali pra ilustrar os beat'em ups em sua maioria, elas são realmente lugares que foram devastados pela guerra urbana, pela guerra civil mesmo ali, das gangues e tal. É muito louco isso, cara. E aí ele, como você disse, ele vai pra porrada pra pegar os caras sem polícia, né? Junta lá o namorado, o amigo do namorado e ele mesmo e vambora. Aí a gente já vê um diferencial do Final Fight para outros beat'em ups, né? Que normalmente os chamados para salvar a situação são os caras sinistros, assim, da polícia. E nesse não, é o próprio prefeito que vai lá atrás da filha dele. E geralmente também os beat'em ups anteriores, se eu não me engano, não tinha esse negócio de você ter 3 opções de escolha, sabe? Um negócio meio... um cara mais parrudo, um cara mais esguio, mais ninja, e um cara mais... E o médio, né? O médio não tinha, geralmente era o normal, tipo o próprio Double Dragon, e o seu contraparte que era o Player 2, né? E eu não sei exatamente datas de lançamento, mas eu acho que esse conceito aí começou no Golden Axe, não foi? O Golden Axe que lançou esse negócio, eu não sei se o Golden Axe veio antes. Aparentemente é o mesmo ano, né? 89 que foi lançado. Então não sei também se até que ponto, porque o jogo já estava sendo desenvolvido, mas coincidentemente ali foram 2 jogos que vieram na mesma época com esse conceito de ter 3 opções de escolha, né? Então é bem diferente também, mais uma inovação do Final Fight aí pros beat'em ups, pro conceito de beat'em up. Praticamente levou o jogo de luta pra um outro estilo, né? Qual estilo, Sora? Pro beat'em up, porque o jogo de luta que tinha essa coisa de cada personagem ter umas características. O próprio Street Fighter também herdou isso, né? Porque o Street Fighter 1 era Ryu ou era quem? No Street Fighter 2 você passou a ter vários padrões de personagem pra se adaptar ao estilo de jogo de cada um.
O Final Fight fez antes. Era o Ryu e o Ken era quase aquele palette swap ali, com umas mudançazinhas, que era o Player 2, né? Sim. Não tinha muita personalidade, né? Pode crer, cara. Pode crer. O Final Fight é realmente um jogo bem importante, cara, pra Capcom e pros videogames ali. O meu favorito pro meu estilo de jogo é o Hagar, que eu gosto de ir na porrada pesada mesmo, e ele tem o pilão, o clássico pilão que depois foi imortalizado pelo Zangief, mas quem começou com isso foi o Hagar. E muito golpe de cara de wrestling mesmo, né, cara? Não, o Zangief é totalmente inspirado no Hagar, cara, a gente não pode negar isso, né? Mas o Hagar é mais estilosão, né? Ah, não, também acho. Pô, o Hagar é um cara muito bacana, cara. O Hagar é aquele personagem que você quer ser amigo dele se ele existisse, sabe? Cara, o Hagar já teve bigode e rabo de cavalo, velho. Pois é. Isso não é pra qualquer um. Você vai falar que não é qualquer um que tem esse estilo todo. Bom, se ele existisse e fosse prefeito de uma cidade de verdade, eu ia querer muito me mudar pra essa cidade. A gente tá em ano de eleição, cuidado com o que fala nesse sentido aí, hein? Vai que pinta um. Porque o é meio Hagar, hein? Cuidado, hein? Mas eu quero ver ele ir pra rua brigar com os bandidos, igual o Hagar briga, né? Ele não tem nem bigode, velho. E o Code é aquele personagem balanceado, né? O típico protagonista de beat'em up, de Ering branca, jeans e all-star e cabelo louro. E o Guy era aquele amigo dele, como você falou, ninja ali, que é o cara da velocidade, que em outros beat'em ups no futuro, quando começou a usar personagens mulheres também, geralmente ela ocupava essa vaga de mais leve e tudo mais, né? De mais esguio, mais veloz. No próprio Final Fight, inclusive, né? No próprio Final Fight, Eu gostava mais de jogar com Code, cara. Eu sempre curti mais os personagens mais balanceados. Até no Mario Kart eu escolho o Mario pra correr, sabe? É sério, cara. Eu me sinto melhor, assim. Muita velocidade é demais e pouca... não sei, não gosto muito, não. E eu que nem sabia que tinha Code. Pois é. Então, a gente vai chegar lá, cara, porque o jogo foi lançado, como a gente falou, em 89, então ele ia ter esse nome, né? Só pros arcades, e ele ganhou um port pra Super Nintendo que, devido às limitações do Super Nintendo, só tinha o Hagar e o Code pra escolha, né? Não tinha o Guy. No ano seguinte, foi um dos títulos de lançamento do Super Nintendo no Japão, inclusive. Sim. Fez muito mais sucesso, acredito eu, não sei no Japão, mas no mundo, no Super Nintendo. Pegou um outro público, né? Galera que não podia ir no fliperama, como por exemplo... Eu imagino você também. Sim, inclusive ele teve o caminho que por exemplo, o Ninja Gaiden teve no Nintendinho. O primeiro era o jogo de arcade que teve o porte pra Nintendinho. O 2, o 3 saíram só pra Nintendinho. Os sequências do Final Fight também saíram só pro Super Nintendo. Não teve mais no arcade, né? Só foi ter jogo de arcade de Final Fight depois, mas o jogo de luta, assim, anos mais tarde. Mas aí já era meio fora da proposta. Os jogos principais da série, a série acabou se enraizando muito mais no Super Nintendo. Tanto o 2 quanto o 3. Tanto é que ela tinha uma concorrente à altura no Mega Drive, que era o Streets of Rage, né? Tava ali até hoje. Ou você é Team Final Fight ou você é Team Streets of Rage. Exatamente. E o Streets of Rage também, desde o primeiro, nunca foi jogo de arcade. Sempre foi beat'em up de console. Você era o quê? Team Final Fight ou Streets of Rage, Ed? Você quer que eu ganhe hater no episódio, sei lá, tem que falar, cara. Aproveita que o Ítalo não tá aqui pra... Tu não vai responder? Tu vai ficar em cima do muro mesmo? É porque eu gosto muito dos... Não, eu gosto muito dos dois. Eu acho que ambos têm características que me chamam a atenção. Tem momentos pra mim. Nesse momento eu tô mais Final Fight. Eu chamei você pra gravar que eu falei, putz. Tá em época de Final Fight, né? Entendi. Mas daqui a pouco o Mega Drive sai do armário, aí a trilha sonora vem, o Yuzo Koshiro faz minha mente, assim, eu fico mais Street of Rage. Eu gosto dos dois também, cara, mas eu acho que eu não tenho medo de dizer que, até porque é uma opinião formada, não tenho momentos nisso. Street of Rage ganha quando você compara elementos assim, ele ganha um pouquinho, sabe? Mas eu me divirto com os dois. Então, eu acho que o Street of Rage, ele é um jogo mais completo. Vou te dizer o porquê. Porque os personagens foram evoluindo muito ao longo dos títulos, né? Porque você manteve mais ou menos o mesmo elenco. Eu acho que ele é um jogo mais maduro. Mas na hora da mecânica e da porradaria, eu gosto mais dos que é mão Capcom, tá ligado? Aquele sonzinho padrão e tal. Sim. Por isso eu falo de momento. Quando eu quero ouvir uma música bacana, não tem outra. Streets of Rage, porque a trilha sonora do Final Fight... né, cara? Yuzo Koshiro, né? A trilha do Final Fight é feita pela mesma compositora do Street Fighter 2. Eu não entendo por que tem tanta diferença. É a Yoko Shimomura. No Street 2, ela tava na inspiração máxima. No Final Fight, ela é uma das compositoras. Ela não tá sozinha, né? Mas mesmo assim, a trilha sonora é tão mais ou menos. É de momento mesmo.
E você, Sora, já que eu perguntei pro Wade, falei, você é Team Streets of Rage ou Final Fight? Então, a minha opinião é um pouco parecida com a do Wade. Tecnicamente, eu prefiro, assim, tecnicamente em questão de gameplay, coisas assim, eu acho Final Fight melhor. Agora, artisticamente, eu acho o Streets melhor. Então, eu fico dividido, eu não sei dizer qual dos dois é melhor. Se tivesse que escolher, você tem aqui um Super Nintendo pra jogar Final Fight e um Mega pra jogar Streets of Rage. Eu confesso que eu ia ter que pensar um pouquinho antes de decidir qual dos dois. Pena que Final Fight não tem um especial que você aperta um botão, o C do controle, e vem um carro e dá um tiro de bazuca, lança míssil no meio da rua, né, cara? Ah, mas Streets of Rage não tem o Hagar, então também empata. Né, não sei, cara. Eu acho que a bazuca mataria o Hagar, mas tudo bem. Mas, cara, só uma coisa, a gente entrou nesse assunto... O cara tá jogando Marvel vs Capcom 3 aí, não morreu com um monte de tiro e magia gigante? Não. Mas ele é super-herói, cara, ele é super-herói. O Hagar, verdade, tem razão. A gente entrou nesse assunto porque você falou que não conhecia o Guy, né? Isso é porque, como eu falei, que jogou no Super Nintendo sem o personagem, e a Capcom, já fazendo Capcomzices ali, lançou em seguida o Final Fight Guy, que era o mesmo jogo, só que com o Guy pra jogar, e é só o Guy, né? Foi esse que eu joguei. Eu joguei o segundo, não foi nem o primeiro, eu não conheci o Code. Você sabe se teve alguma outra mudança além do Guy, alguma fase... Tem fase a menos, né? A melhor fase, a área industrial não tá no jogo, e não tem um Rolento, que é o melhor chefe do Final Fight. Mas é só no Guy ou nem no primeiro tem também? Nenhum nem outro. Eles não puseram a fase de volta. Tem, né? E também não tiraram tem multiplayer, olha isso. Que é uma coisa muito boa em beat'em up co-op. Tiraram. Teve a questão da Poison e da Rox também, né? É verdade. Elas foram substituídas pelo Billy e pelo Cid por causa daquela polêmica lá de questão de não poder bater em mulher e tudo mais. A Poison e a Rox eram dois punks, né? Dois personagens lá que você não era nem chefonas, eram personagens normais que pareciam. Era meio sadomasona. Ela já usava um chicotinho na versão do fliperama? Acho que sim, usava, cara. Ela era baseada, como muitos personagens, era baseada no visual glam. Inclusive o nome da banda era homenagem da Poison, era da banda Poison, né? Faz sentido. E elas foram tiradas, como a senhora falou, no mercado norte-americano, porque eles não viam com bons olhos o personagem bater em mulher, e foram colocados os dois punks genéricos lá. Mas tem gente que diz, cara, e eu quero saber de vocês, se vocês sabem disso, que já existiam, porque assim, a Poison é uma personagem... A Capcom, ela confirmou em algum documento que a Poison realmente é uma personagem transexual, ou isso ainda é boato? Como é que é essa história? No manual da versão japonesa, ela fala... No manual do primeiro jogo, né? Isso é meio bizarro. Você vê que a Nintendo, ela tem um histórico muito forte de censura nos jogos, né? Eu tava lembrando, dia desses, de Earthbound. Cara, você já viu a quantidade de censura que tem em Earthbound? E Final Fight tem esse mesmo esquema. Você vê que a Poison, Final Fight mais tarde, né? Ele teve um porte excelente pro Sega CD... E lá a Poison tava normal. A única coisa que fizeram foi pegar a sainha dela e esticar um pouquinho assim até o joelho. Não, e olha que doido. De boa. O Earthbound é da Nintendo, né? Não foi a Nintendo que faz? É da Nintendo. Mas tem... A única coisa ali que eu concordo realmente, tem suástica, tem Ku Klux Klan, beleza. Mas tem paradas assim que não são tão ofensivas, eles também foram lá e tesouraram. Eles entendiam que o público-alvo deles era mais jovem que a galera da SEGA, né? Acho que a Nintendo América ainda era mais ainda do que a japonesa. Sim, sim, com certeza. Agora, o lance da Poison, que eu tô falando, é que muita gente diz que não era por bater em mulher, era exatamente de mudar por causa dessa descrição da personagem, né? Mas se fosse só isso, era só mudar no manual, não precisava mudar no jogo, né? É verdade, é verdade. Na verdade, eu acho que ninguém nunca falou exatamente o que aconteceu, mas realmente esse jogo teve muita censura. Uma outra coisa que eu acho interessante também é que o vilão, ele fica o Belger, né, ele fica numa cadeira de rodas, e na versão de Super Nintendo, essa cadeira de rodas, ela foi redesenhada pra parecer uma cadeira de escritório. Esse lance de bater em mulher, sabe o que eu acho engraçado? Você não pode bater na mulher que ela é um personagem inimigo. Mas e no Final Fight 2 que a mulher é protagonista? Aí o que faz? O inimigo não podia bater nela, porque ela apanha, a Maki apanha bastante no jogo. Pois é. É porque a concorrência botou o personagem mulher pra selecionar, né? O Streets of Rage, aí eu acho que eles viram, vamos ter que fazer igual. Então, quando eles tiveram essa política, foi antes de ter uma opção de jogo com mulheres lutando, né? Então, talvez seja por isso. Aí depois eles viram, melhor de botar, estão usando, não deu problema nenhum, a gente não vai ficar pra trás. Mulher pode ser sequestrada, ficar amarrada numa cadeira, mas não pode ir pra rua brigar igual homem. Cara, era tipo Princesa Cogumelo, Princesa Peach, sabe? Aquele esquema lá que a gente... E mais uma vez recomendando o episódio das meninas aqui, que a Sora comandou aí mulheres na TV, nos games na TV, onde elas falam disso, né, cara? Que a própria Lara Croft, elas diziam que gostavam muito e tal, porque ela é uma figura diferente, porque geralmente a mulher parecia desse jeito, né? Parecia sequestrada, esperando o príncipe pra salvar e tudo mais. É uma visão mega datada, né? Você lembra do comecinho do Double Dragon? Mesmíssimo esquema. Sim, a Marian,
E ela ainda toma um soco na barriga. Eu tomo um soco no baço, cara. Dói pra caramba um soco no baço. Ela toma um soco na barriga, o cara bota ela no ombro e vai embora. É esse o papel da mulher no jogo. Chega, apanha e vai embora. Sim. Aí que vem a importância da Samus, hein? Detalhe que essa cena repete em vários Double Dragons, hein? Não cansados em fazer isso. Mas ela não morre no começo, acho que do 2? Ah, cara, eu sei que o Double Dragon Neon, vários outros têm essa história aí, cara. Impressionante. Quando eles fazem homenagens lá ao clássico, tem que ter essa ceninha. Eu gosto do Abobo's Big Adventure, que quem apanha é o filhinho do Abobo Júnior lá. O Double Dragon merece episódio, hein, pessoal? Peçam aí que esse aí também tá na lista, hein? Outra curiosidade aqui, rapidinho, eu adoro falar essa curiosidade dos jogos, cara. Essa gangue rival aí, a Mad Gear, ela foi tirada esse nome de um jogo de corrida da Capcom, né? Ah, pode crer. O jogo se chama Mad Gear mesmo, não é isso? Sim, é esse o nome dele. O nome dele é Mad Gear no Japão. No ocidente isso, é exatamente. Led Storm o nome do jogo. E aí foi colocado ali o nome da gangue, o nome do jogo como o nome da gangue, né? Cara, o Final Fight, ele é o cimento da Capcom, né? Porque, como cara, assim? ele agrega elemento de todo quanto é franquia da empresa, né? A Capcom tava nessa onda aí, né, cara, de fazer... Acho que ela queria muito que todos os jogos fizessem parte de um mesmo universo, cara. Pô, faz bastante sentido. O pessoal tá aí nessa onda hoje em dia de universo cinematográfico da Marvel, olha, a Capcom fazendo o universo da Capcom desde a década de 80. Cara, a gente tem o próprio lance que a gente falou, depois os personagens do Final Fight aparecem em jogos do Street Fighter, se tornam membros do universo Street Fighter. A Metro City, que é a cidade que acontece o Final Fight, como a gente falou, é uma cidade que acontece o Capitão Comando, e tem esse lance da Mad Gear, que talvez seja uma revista. Então, assim, cara, realmente é tudo muito bem interligado ali, é muito bacana isso. Sim, até a parte de história. Quando a gente for falar do Final Fight 2, tem acontecimentos de Final Fight 2 que influenciam em jogos de luta, cara. Sim. A gente tá falando também dos personagens aí que se parecem, cara. A gente tem personagem relacionado que se parece, por exemplo, com o Axl Rose. Tem um Axl na história, Slash, né? Não é maldição, né? Mas tem uma cena no videogame, parece que o pessoal é tão fã de Guns N' Roses. Tem a pancada de jogo que tem que homenagear os membros da banda e tal. Lembra do Mega Man? E também o Guilty Gear, cara. Também tinha pode crer, o Axl, que era igualzinho o Axl Rose também. É o cara da bandana, cabelo loiro grandão. Pode que crer. Tem uma corrente com a lâmina lá. A galera é muito fã de Guns N' Roses. Era muito padrão, né? Tem o Abigail também, que é uma referência ao King Diamond, né? Sim. Tem o Sid, que é o Sid Vicious, e o Billy, que é o Billy Idol também. Os vilões são basicamente... Cara, o Hagar não gosta de rock, cara. Ele tá espancando todos os artistas Mas vem cá, a gente não comentou exatamente essa mesma referência no podcast do Super Mario World? De que os Copa Links também eram inspirados em nomes da música e do rock? É porque era muito padrão, hein, cara. Acho que a galera gostava de botar mensagem subliminar. Não subliminar, mas mensagem escondidinha de uma referência. Anos 80, né, cara? Anos 80 pra 90, o rock tava em alta ali, né? Então, vários movimentos, assim, o punk partindo pro pós-punk mais bombando, o hard rock, o metal. Tava bom, o alternativo nascendo ali. Então, muita coisa tava acontecendo no rock. Uma outra referência que vale comentar também é o Andorra, né? Que é o Andre the Giant. Seria uma homenagem a ele, lutador de... Pô, e é idêntico. Sim. Cara, similar, total, assim. O Andoré, que é o Hugo Andoré, o personagem, né? Ele é tipo o abobo da história, né? É um chefão lá fortão pra caramba. Ele é chefão, né? Não é capanga que anda, não. Depois ele vira capanga. Entendeu? Que é um clássico do beat'em up também, que o chefão vira inimigo regular depois mais pra frente. É que, na verdade, os Andorra, eles são vários, né? É, uma família. Até ele sacaneia Andorra Jr., ele dá Big Andorra, dá uma sacaneada legal depois. E ele é baseado nesse Andre the Giant aí, que era um cara que foi lutador também de luta livre lá. E o cara, quando você compara a arte do Andoré e a figura desse Andre the Giant... Esse Andre the Giant, inclusive, ele é grandão mesmo, né, cara? Ele tinha alguma disfunção lá, que ele era muito gigante. E foi feito muito parecido... Já morreu tem quase 20 anos. Já morreu. Ele morreu em 80. Não, ele 93. tinha 2 metros e 24 de altura. Uma mão larga, ele era tudo grandão. O nome Andoré é como os japoneses pronunciam André, né? Porque eles não fazem o dr, então eles falam Andoré. Então tá aí a homenagem mais do que explícita.
Cara, os golpes dos personagens, cara, eles tinham os golpes básicos ali, de você controlar aquele personagem ali naquele cenário trás, frente, cima, baixo ali, soco, chute, pulo, voadora, mas tinha um golpe especial ali que você gastava o seu life, né? Como é que funcionava isso? Como é que se chamava esse golpe na sua galera aí do fliperama? Primeiro eu quero saber Magia, isso. Golpe especial, a gente chamava de especial também. Golpe especial. E nem todos eram magia, o próprio, como você falou, o H era um pilão, né? Não, o Hagar era aquele giratório com o braço. Ah, é verdade, é que eu confundi, o pilão é quando ele pula com o cara. Esse golpe era o golpe do desespero, né? Era o golpe que você usava quando você tava com muitos caras em cima de você, pouco sangue, e você... você faz aquela continha básica, ou você vai tomar muita porrada e perder pelo menos metade da barra, ou você usa esse golpe, porque no Final Fight os inimigos tinham um padrão que era de cercar o player, e se você tava sozinho, assim, você não tinha ninguém pra te salvar, você ia tomar porrada invariavelmente, porque ia vir dos dois lados. Então você usava um golpe desse pra, tipo, dar uma respirada, fugir um pouco e poder fazer a filinha, né? E perdia uma certa porcentagemzinha do sangue também, como se fosse, você usou, mas tem que deixar E faz sentido, né, cara? O cara usou um golpe muito difícil, ficou cansado. Tem sua relação. Tanto é que quando você tá com a barra no finalzinho, você não consegue mais usar o golpe. É verdade. Porque senão, teoricamente, você morreria, você estaria suicidando. Como é que eram os golpes, né? O do H era aquele giratório lá que ele abriu os braços e rodava, que era um dos mais funcionais pra mim. Ainda mais quando você era cercado, era ótimo. O do Gai era como? O do Gai era o Tatsumaki Senpukiako. era o salto giratório com chute. Isso. O do Code, ele dá tipo um saltão assim, uma voadorona. Ah, é uma voadora giratória também, né? Só que o do Gai é realmente um Tatsumaki, porque ele pula com uma perna só e gira. O do Code parece mais uma voadora. O do Gai não, o do Gai é um Tatsumaki mesmo. Outros chefes que tem no primeiro jogo antológicos, até um deles não foi pra versão do Super Nintendo, como você falou, são o Sodom e o Rolento, né? E ambos também se tornaram personagens recorrentes na série Street Fighter depois. O Sodom tem uma curiosidade, cara, que eu descobri depois estudando a história do jogo, que a gente pensa que ele é um samuraizão sério, né? Mas não é, ele é um personagem engraçado, cara. Zoeira, porque ele é um norte-americano fã de cultura japonesa. Por isso que ele usa aquela roupa meio mistura de futebol americano com armadura japonesa, né? Quem quiser conhecer mais, tem episódio da história de Sodom lá no Central Pandora, hein? Cara, isso mesmo, cara. A Sora tem um canal muito legal, cara, chamado Central Pandora, onde ela faz uns conteúdos bem bacanas, assim, pegando e é quase que review de revista em áudio, sabe? Ela explora mesmo o negócio, vai fundo, assim, é muito legal. E, como ela disse aí, tem vídeo lá falando do personagem. E, inclusive, o kanji que tem... Linkzinho no post. Link no post, é. O kanji que tá na roupa dele é um kanji escrito errado, né? Parece que é a mistura de morte com amor, sei lá, coração. É uma piada realmente dos japoneses com os norte-americanos que começam a interessar por cultura japonesa e começam a se escrevendo errado e se vestindo de forma muito espalhafatosa como se eles se vestissem assim e tudo mais. Só que pra gente não fazia o menor sentido. Então é uma piada que os japoneses riam, mas a gente achava só que era legal, um samuraizão lá, moderno, né? Muito doido isso. Pra mim ele continua sendo um personagem sério até hoje, porque essas tiradinhas de humor aí são muito sutis, né? Ainda mais com uma máscara de samurai com aquela cara de mal que máscaras de samurais tem, né? De demônio e tudo mais. Você lembra que no Street Fighter Alpha, acho que é no 2, ele tem, quando ele ganha a batalha, a pose de vitória dele é ele com um lequezinho, tem tipo uma paradinha em cima, sei lá, um peixinho, sei lá o que é. É no 3, né? Então, mas é o máximo de gracinha que eu lembro disso. Ele tá bem bobo. Pois é, e a gente podia achar que era só uma casa à parte, mas não, ele era um personagem humorístico, né? É que pra gente entender essa diferença cultural é meio difícil. Por exemplo, o Dan você entende fácil, é um idiota, beleza. Isso aí não, isso era muito regional, né? A máscara não impedia também as feições do cara, né? Aquela máscara cara de mal, então você tinha dificuldade. Outro personagem que também entrou pro franquia Street Fighter depois foi o Rolento, né? Que era um chefe militar ali, acho que a fase dele inteira saiu no Super Nintendo, não foi isso? Saiu. E o Rolento é um personagem fantástico, até em jogabilidade, cara. Eu fiquei muito feliz quando vi ele no Street Fighter Alpha 2. Rápido, forte, um estilo de luta totalmente diferente, assim. Você lembra que ele pendurava no teto, tacava a faca. Putz, muito maneiro mesmo. Sim, era tenso enfrentar ele. Sim, super tenso, ele era chato. Ele é aquele chefe rápido, chato. No Super Nintendo eles corrigiram isso e botaram ele no Final Fight 2, assim, só pra falar, o Super Nintendo teve. Eu nem sei se ele era um personagem tão bacana desde os arcades, ou se o fato de não ter ele no Super Nintendo que alavancou a fama dele, porque todo mundo queria saber quem era o personagem que não tinha na versão Super Nintendo, eu não sei dizer. Mas você já enfrentou ele no fliperama? Cara, é o que eu falei pra você, eu joguei pouquíssimo, o suficiente pra
jogar umas 2 fasezinhas, assim, eu era muito novo. Eu joguei mais cara, no ele Super Nintendo. um porre, porque ele é muito joga rápido. granada o tempo inteiro, é um saco aquele ele bicho, é muito rápido. Sim, sim. É o típico militar, né? Com as suas armas militares ali e tal. Muito bacana. Ele tem uma postura um pouco curvadinha, assim, que é clássica dele. E as fases bônus do primeiro jogo também, né? Tinha a fase de quebrar carro antes do Street Fighter 2, né? Sim, inclusive tem uma coisa interessante, assim, sobre essa fase que foi mais uma mudança do Super Nintendo, né? Que a frase que ficou famosa é o cara, oh my car, quando você destrói o carro, mas na verdade, na versão original ele fala, oh my god. Ah, tiraram essa frase foi trocada. Ele era um capanga da Mad Gear, né? Então o Code ele para ali, ou quem fosse jogando, olha ali, pô, tem os caras da Mad Gear aqui num bar e tal, sei lá, eles vão quebrar o carro do cara. É mais ou menos isso. Trollagem, né, velho? Espírito ruim, tá vendo? Mas também o mundo tava fudido, ninguém tá nem aí. Pois é. E a outra fase de bônus era uma que você ficava quebrando vidros que vinham em sequência, né? Numa espécie de máquina listeira, não sei. Mas eu não lembro muito bem dessa não, você lembra? Ou seja, vandalismo puro, né? Basicamente é isso, fase bônus. Vamos vandalizar um pouquinho o mundo aí, tá de boa. Mas eu não lembro se tinha essa fase no Super Nintendo. Eu lembro dela só no fliperama. E eu lembro também de um momento antológico que era perto do fim do jogo, quando você tava lá no ringue enfrentando a família dos Andoré, né? Andoré pra caramba, um atrás do outro. Aí era pra roubar tua ficha mesmo, assim, pra você chegar lá com aquele pouquinho só de vida, e no máximo um continue. Aí vinha um monte de Andoré pra te meter a porrada, que é pra você largar a ficha de uma vez. A menos que você usasse o clássico macetinho, né? O macetinho 2 pra lá, do 1 pra Final cá. Fight. Cara, dá pra zerar esse jogo com uma ficha fazer esse macete, cara. É impressionante, cara. Você fazia quase... Era uma sequência boba, que era 2 soquinhos pra um lado e um pro outro, 2 soquinhos pra lá e um pro outro. Só que com isso ninguém te pegava, né, cara? Você ficava aprendendo... O inimigo congelava. É como se a inteligência artificial do jogo não soubesse lidar com esse golpe, né? Com essa sequência. Era faz um sentido, imagina, tu tá brigando com um cara, aí tu dá 2 soquinhos nele, aí tu vira por vento e dá um soco, o cara vai pensar, o que esse desgraçado tá fazendo? Sim, que isso? Sim, porque o segundo, o terceiro soco não é em ninguém, né? É dor no cara, nada, você pra vira trás. pro outro lado e dá um soco. Nesse momento que você dá um soco pra trás, o cara não reage, e você volta mais 2 socos no cara, e você fica nessa. Cara, pode crer, eu tinha esquecido do macetinho. Tanto é que é meio ruim fazer isso com o Hagar, né? Porque ele é meio lentão assim, funciona melhor com o Guy e com o Code. Sem dúvida. Eu ia fazer uma pergunta aqui, falando de fliperama, de gastar ficha. A Sora provavelmente não vai poder responder essa pergunta. Mas, Eide, você já zerou algum beat'em up no fliperama? Pô, vários. Tu era rico, né, cara? Cadillac, certeza. Não, que rico, nada. Cadillac é certeza. Final Fight já. Capitão Comando já. Punisher, pô, certeza que já. Só da Capcom agora, agora eu só tô lembrando só da Capcom. Eu já falei em podcast que não, uma vez falando sobre beat'em up, mas eu já zerei o Cadillac Dinossauro jogando com um amigo. Mas o Cadillac, ele é bem sossegado. E gastamos algumas fichas ali. Mas a maioria era emulador no MAME lá, apertando pra caramba, ficha pra cacete. Eu acho o Final Fight mais difícil que o Cadillac. Antes de saber sim, do macetinho. O Cadillac você tem umas armas bacanas, você acha, que facilita o jogo. Se você não atiçar os dinossauros também, o jogo fica muito mais fácil. Não, e o Punisher também é tranquilo de zerar, o Punisher não é difícil. E o Punisher, cara, tô louquinho pra fazer um episódio só sobre ele, porque é o meu beat'em up favorito. Muito bom, trilha sonora boa, jogabilidade boa. Esse eu zerei tanto no fliperama quanto no Mega Drive. Cadillac também tinha um fator que dizem que com o Mustafa era muito mais fácil chegar no final, né? É por causa daquela voadorinha dupla, né? Não se joga contra o personagem, é proibido. Quem faz isso só vai preso. Não pode, cara. Tu não pode chegar no fliperama e botar outro personagem. Mustafa, não, com certeza. Principal, definitivo dos beat'em ups, cara. Cara, mas olha só, a voadora do Mustafa é muito boa, aquela que tira 2 pra perfeito, frente. Cara. E o esse episódio não é sobre Cadillacs, mas ele é um beat'em up que já evolui um pouquinho, porque ele tem 4 personagens. Então você tem o Parrudão, você tem a mulher mais esguia, que faz as guias, tem o Jack lá, que é o padrão, e tem o Jack, a Hannah, o Mustafa, eu só não lembro o nome do grandão. É o Bradovic, alguma coisa, Mess Bradovic, Mess, nome dele. E tinha o Mustafa, que era nível God, tipo Super Saiyajin Deus, sabe? Era perfeito. Cara, o Mustafa é BR, velho. Camiseta verde, camisa verde e boné amarelo. Primeiro personagem protagonista que não era caucasiano branco, né, cara? Nos beat'em ups também, se não me engano. Muito bacana. E o Jack padrãozinho Code, né? Herring não, botão, né? Botão o quê? É da Polo, né? Polo. Já tinha aquela gola assim, Pool, pode crer. Mesmo estilo. Já era botãozinho lá e tal, porque ele era Indiana Jones, né? Ele tava... Vocês estão ganhando alguma coisa fazendo propaganda de marca de camisa? Não sei, cara, não tô não, né, cara?
Mas vamos voltar pro Final Fight, cara. O final do jogo, cara, o chefão da Mad Gear. Quem era o chefão da Mad Gear? Era o Belger. Esse é desgraçado, cara. Olha que coisa bizarra. O chefão da gangue é um cara que fica na cadeira de roda com uma besta na mão, cara, tacando flecha. Olha o nível da parada. E a Jéssica junto. Sim, com a Jéssica no ombro, né? No ombro, no colo, no ombro, né? Cara, olha que coisa... A animação da flecha me lembrava aquele personagem do... Era do Tartaruga Ninja... como é que é o nome mesmo? Turtles in Time, que tinha um carinha também que ficava... Ou era do Mega Drive, o Hypester, não sei o que lá. Que tinha uma abelha lá, maluca, que atirava uns arpões também, ou era um lagarto, não lembro. Não é o Baxter? Eu não sei, cara, mas era a mesma coisa. Era aquele... Cara, era um saco isso, cara. Aí você ia tentar andar pra baixo, ele atirava andando pra baixo também, te pegando a sequência de arpão ali, era um saco. Mas como a senhora disse, foi tirado dele o cadeira de rodas, né? Na versão americana. Virou uma cadeira de escritório, inexplicavelmente. Ele ficava então andando, em vez de ficar em pé e lutar, ele ficava dando impulso com o pé na cadeira de escritório. Não faz o menor sentido, né? Sim, mas tudo pela censura, né? Mas vem cá, ele fica em pé no jogo, não fica? Depois que você mete a porrada nele que ele tá sentado, acho que ele fala assim, tipo, agora eu vou lutar sério. Aí ele levanta e fica pulando. Então ele só era preguiçoso? Ele só era preguiçoso? Caraca, era mais fácil pra ele mirar, sei lá, mano. Ele só tava com preguiça de ficar na casa de andar, cara. Mas olha só, como queria disparar com a Jéssica e a arma na mão se ele não tivesse sentado? Ah, faz sentido. Ele não podia... Não faz, eu tô sacaneando, não tem como, exatamente. Mulher, meu Deus. O cara gosta de dificultar as coisas. Ele é daqueles que quer um trabalho bem feito, faça você mesmo. Então ele prende a mulher, ele atira, ele faz tudo. E provavelmente era uma cadeira automática, né? Porque movida cadeira gamer, tá ligado? Não, movida pelo cérebro, porque ele tá com uma mão na cintura dela, a outra no arpão, a outra na besta. Tipo a cadeira do Stephen Hawking. É, do professor Xavier, uma coisa assim, que loucura. Sim. Não, depois que você vence ele, primeiro que quando você vence ele, o Code taca ele pela janela, né? Ele cai da janela. Então, agora tipo, o cara sim morre. Ele vai precisar da cadeira. Agora ele vai precisar da cadeira. Quando ele... só se for tipo Didi, né? Só tem cadeira e morreu. Pois é. Aí o Hagar fica felizão, né? Porque ele reviu a filha dele. E o Code e o Guy vão embora. Felizes e contentes, missão cumprida. Só que, como eles são namorados e tal, mas o Guy faz o Code ficar com a Jéssica. Pô, tua mina aí, pô. Vai pra onde? E aí eles ficam juntos, e o Code vira justiceiro e tal, por um tempo muito curtinho, até depois ele se rebelar. Mas aí é fim do Final Fight, história pra outro jogo. Isso aí. Inclusive, a gente tem que encerrar aqui falando aqui da equipe envolvida, né? O produtor era o Yoshiki Okamoto, a trilha da Yoko Shimomura. Que é a mesma compositora do Street Fighter 2. Fez um trabalho primoroso no Street Fighter 2 e completamente esquecível no Final Fight. E os designers eram Akira Nishitani e o Akira Yasuda. Como tinha nomes parecidos, eles tinham o apelido de Nin e Akiman. É que, na verdade, naquela época, era muito difícil um cara de elenco colocar o nome dele no jogo. Então eles colocavam sempre com apelidos. Mas esses dois também são os caras que são os gênios do Street Fighter 2. Você lembra do cenário do Balrog? Se você não lembrar, dá uma olhada aí na imagem que você vai ver que tem escrito Nin no cenário. Que era uma forma de os caras fazerem um tributo, não um tributo, de deixarem o nome, a assinatura deles no jogo, né? Cara, e assim, você falou que eles eram envolvidos ali no Street Fighter 2, é porque o jogo era pra ser uma continuação do Street Fighter, né? Provavelmente devia ter gente que tava envolvida no primeiro Street Fighter, e provavelmente foi a mesma galera, a maioria, que fez o Street Fighter 2 quando o Final Fight não foi aprovado como uma sequência. Então, era aquela galera mesmo envolvida. Bom, e aí em 93 saiu Final Fight 2, exclusivo pro Super Nintendo. É muito doido, porque a gente pensaria o quê? Beleza, se tem que voltar algum personagem, tem que ser o protagonista, que é o Code, né? Mas não, só volta o Hagar, cara. O Hagar é tão popular que ele volta, e os outros personagens são o Carlos Miyamoto e a Maki, cara. Completamente diferente, né? Podia voltar os três, na verdade, né? São 3 personagens bons. Se é pra trocar, que seja... mantenha um protagonista, geralmente é assim que se faz, né? É muito estranho, porque, por exemplo, por que o Final Fight 2 ele é exclusivo do Super Nintendo? Já começa daí a loucura, né? E eu acho que o Final Fight 2 ele é aquele jogo que dá aquela curvinha pra baixo na franquia. Na minha opinião, é o lance que eu te falei, né, cara? O jogo foi um jogo de arcade popular, como foi Capitão Comando, como foi Cadillac Dinossauro. Nenhum deles deu origem a continuações, inclusive, a não ser aquela versão, acho que do Sega CD do Cadillac Dinossauro, que você dirige um Cadillac que é meio zoado. Não sei, de algum console. Mas
mas não é continuação direta do jogo e tal. Não é. Então, assim, acho que não era política, talvez, deles fazerem continuações. Talvez a mesma coisa aconteceu, como eu falei, com o Ninja Gaiden, fora da Capcom. Mas a Nintendo, vendo um jogo de sucesso, elas pensaram, não, eu quero continuar, vamos fazer aqui, entendeu? Pode crer, né? Pode ter sido realmente uma demanda da própria Nintendo. Ó, esse jogo tá vendendo bem, dúvida. Vamos fazer outro. Aí no teus jogadores de arcade pode ser só mais um beat'em up e tal, mas aqui pra gente vendeu muito, vamos fazer. Faz sentido. Não tinha pensado dessa forma. Então, a história do Final Fight 2 ela é meio maluca. Primeiro que eles arrumam uma desculpa pra tirar o Guy e o Code da história, né? O Code tava passeando pelo mundo com a Jéssica, tava meio que em lua de mel, e o Guy tava fazendo um treinamento. Esse treinamento do Guy, inclusive, depois é justificado, faz sentido entre os jogos não só da série, como do Street Fighter também. Vamos falar, né, cara? Ele tava com a galera do Street Fighter, né? Tava treinando lá. Ele tava lutando no Street Fighter, né? É como eles justificam o Guy entrar no Street Fighter Alpha. Isso. E aí, como ele não tava no cenário, a Mad Gear voltou. Só que ela voltou dessa vez com não é mais o belga, né? Que morreu no jogo anterior. Agora o chefão é o Hetsu, que é um cara que parece muito com o Kiyoshiro do Samurai Shodown. Vamos fazer com um cara com a cara pintada, assim, japonês, cara pintada. Sim. É uma loucura, né, velho? E ele sequestrou a Hina e o Gen Ryusai, que são a noiva do Code, do Guy, e o sogro do Guy. E aí fala assim, pô, a Maki, que é a irmã da Hina, vai resgatar ela. Só que ela não pode ir sozinha. Então ela pede ajuda do Hagar, né? E o Hagar vai meio que por gratidão, tipo, o Guy me ajudou a resgatar minha filha, então agora eu que vou lá encarar essa luta com ele. E ele leva o Carlos Miyamoto, que é um brasileiro. Um brasileiro, hein? Perceba. Pois é. Brasileiro meio mestiço, que nem você, né? Tipo Eiji Tasaka, Carlos Miyamoto. Ele não é filho de japonês, provavelmente. Eu acho o Carlos Miyamoto muito mais maneiro que Eiji Tasaka, mas enfim. Eu gosto do teu nome, cara. Ele usa espada, ele é muito estiloso. Cara, ele é muito estiloso, cara, pode crer. Ele tem bem cara de latino mesmo, ele é meio Antônio Bandeiras, né? Sei lá, ele é meio... Faria muito mais sentido se ele chamasse Antônio Bandeiras do que Carlos Miyamoto. Mas ele tem um olhinho puxado, cara, então dá pra ver que é mestiço mesmo. Mas onde que dá pra ver o olhinho no Sprite, velho? Você no Sprite não, só nas artes, E ele usava uma espada de samurai, sei lá, nas costas e tal. Ele não parece muito mais espanhol do que japonês, o Brasil, mestiço? Sei, cara, mas ele é muito bacana, cara. Eu acho ele muito bacana. Então, o pessoal não curte muito os personagens do Final Fight 2. Eu gosto bastante do Carlos e da Maki. Eu só acho que o jogo é meio maluco demais. Mas eu gosto dos personagens. Eu joguei pouquíssimo Final Fight 2. Acho que joguei com o Hagar pela referência do 1. Agora, quando eu joguei pra gravar o podcast, eu joguei com ele, cara, com o Carlos. Eu achei... ele é tipo o Mustafa. Tu olha na seleção e fala, não existe outra possibilidade, a não ser esse cara aqui. Aí tu escolhe ele, cara, porque ele é muito maneiro. Os personagens brasileiros sempre são os melhores, né? É incrível isso. Será que é um reconhecimento nosso? Ou realmente são, assim? Eu fico na dúvida. Porque o Blanca... Mas a parada do Mustafa ser brasileiro que eu falei é sacanagem, tá? Mas nos nossos corações ele é brasileiro. Pode crer. O cara tá de verde e amarelo, cara. Ele tá na Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Então, você tava falando que o personagem tem que escolher a roupa pra salvar o mundo. Olha a roupa que o Mustafa me escolhe, mano. Camisa verde, boné amarelo. É demais já também, né? Na selva, faz sentido. O que é isso? Tá camuflado, né? Entendi. Sim. Tá camuflado de quê? É de dinossauro, cara. É de dinossauro. Ele tem que ficar igual o dinossauro lá. Agora, o Carlos Miyamoto tá com uma camisa jeans cortada. Essa aí não tem marca, não. Essa aí ele pegou, ele usava nos... não, mas ele é estilosão. Aquela camisa punk, assim, ele né? Tá pega vestido. Aquele jeans, arranca as mangas. Quem for do Rio de Janeiro vai entender. Aquela galera que eu vi assistir show. A senhora tá rindo, não sei nem ouvir a piada. Que assistir show lá... Aquela galera que ia ver show lá no Garage, no Rio de Janeiro, sabe? Que fica perto da Vila Mimosa ali. Camisa punk com a manga rasgada, aberta, calça jeans e um coturno lá, quase no joelho. Eu nunca pensei que a gente ia falar de Vila Mimosa no podcast de videogame, cara. Cara, o pessoal que não for do Rio talvez não vai entender. O Garage é um ambiente ali... Não foi a Valesca Popozuda que gravou um clipe lá recentemente? Não sei, cara. Eu sei que a Vila Mimosa é uma região que tem muitos prostíbulos, né? E ela fica perto do Garage, que é um ambiente... na verdade, é um bar, né? Uma casa de show clássica, que o rock dos anos 90 bombou muito lá, mas que, na verdade, tem outros bares em volta, então acaba que sendo meio que um ambiente chama Garage, né? O pessoal chama. E era o ponte dos roqueiros dos anos 90 do Rio de Janeiro. E ele tá vestido igual essa galera, cara. Só que tem umas imagens que ele tá com um coturno amarelo, não faz o menor sentido. O Carlos, ele faz o papel do Code, na verdade, né? Porque ele é o personagem balanceado. Que a Maki é o Guy.
Até a roupa vermelha é igual e tal, e ela é da mesma linhagem dele, né, de ninjas. Ela tem aquele estilo agilidade e tal. Sim, sim. Não, e engraçado que o Carlos, ele tem um jeito de lutar, assim, e o fato da espada que, de cara, eu acho ela mais a cara do Guy do que do Cold, sabe? Ele mais a cara do Guy, mas na prática ele é o mais balanceadão, né? Na verdade tem dois Guys, né? Como assim dois Guys? Porque o Carlos, ele lembra muito o Guy e a Maki é o Guy. Mas não tem aquele cara que é o Cold, que é o padrãozão, aquele cara, entendeu? É verdade. Balanceado, nível igual de força e agilidade. O problema desse jogo, além do H, falta de personagens carismáticos, porque apesar de a gente estar gostando do Carlos pra caramba, ele não fixa, né? Ele não sei, ele não... Ele é mais legal. A gente gosta dele hoje em dia, mas na época, por exemplo, eu jogava só com o Hagar. Ele é mais legal do que o rapaz Hering lá, mas ele não é... Não sei por que não funcionou. Acho que é igual eu vou te falar por que eu não gosto desse jogo. O primeiro jogo a gente falou que se passava onde? Metro City. Cara, o segundo jogo, a mesma gangue voltou. Mas ela decidiu se tornar uma coisa mundial, sabe? É meio sem sentido. O jogo começa, aí você vai Hong Kong, Itália, Inglaterra, Japão. Perde um pouco daquela atmosfera que a gente falou do primeiro jogo, aquela coisa baseada nos filmes de gangue e tal. Agora é no mundo inteiro e os cenários são totalmente diferentes um do outro. Parece que mata um pouco a atenção do jogo em prol de uma coisa meio similar ao Street Fighter, sabe? Que tem que ser uma viagem pelo mundo. Então até a atmosfera dele é diferente. E aí ele vira meio uma galhofa. E nunca me agradou muito. Embora o jogo seja divertido. Eu acho que também o fato do Guy ter sido um personagem tão popular, mais do que o Cold no primeiro, e isso aconteceu, né? A gente acabou não falando. O Guy, ele era mais popular que o Cold, que era o protagonista da história. Até por isso que no Super Nintendo o pessoal pediu tanto e saiu um jogo só do Guy. Ele não ter voltado foi bem frustrante, eu acho, também, né? O pessoal deve ter ficado muito frustrado. Eu não entendi até hoje essa mudança, cara, mas... Não tem uma justificativa real. Se você falar pra mim, não, é por causa do roteiro, aí eu vou falar, não, por favor, porque roteiro nessa época, o jogo não era feito em função do roteiro, era o contrário. Sim. O roteiro era feito em função da mecânica do jogo. Então o jogo já tava lá, a gente já sabia como ele ia ser. Depois você criava o roteiro em cima disso, sabe? Bota o Guy, o Hagar, sei lá, o cara tem um novo líder na Mad Gear, voltou pra Metro City, beleza. Fazia muito mais sentido do que você pegar e trocar todos os personagens e botar uma galera até que nem tem tanto carisma, sabe? É troco de nada. A menos que tenha alguma justificativa real, por exemplo, a presença feminina e tal. Até acho bacana, mas não vejo, sabe? Nada que justifique essa escolha. Talvez, uma teoria minha, é que, por exemplo, o Guy fez muito sucesso no primeiro jogo. Era um personagem que o pessoal gostava muito. E os dois personagens novos do segundo jogo já são um estilo meio ninja, então talvez eles tentaram criar novos personagens com um estilo parecido do Guy, só que não ficou tão legal, que inclusive o Carlos Miyamoto, o sobrenome dele é o mesmo sobrenome do Musashi Miyamoto, né, que é aquele espadachim lendário lá. E do Shigeru Miyamoto, que também é... Também. E o nome dele é o nome do meu vizinho, Carlos, cara. Olha só que loucura. Homenagem... É uma homenagem aí a... Eu entendi o que você falou, Sora. Mas se o Guy fez sucesso, mantém o Guy. Tira o Code. Eu entendo tirar o Code, mas mantém o Guy. Deixa o Guy lá, entendeu? Bota o jogo, sei lá, Hagar, Carlos e Guy. Só que eles tentaram criar novos. Talvez por um pouco de ambição, não sei. O que eu sinto é que eles tentaram forçar o Hagar como protagonista da série. Tanto é que hoje em dia, os outros personagens são relegados se não fosse o Street Fighter, estariam lá no limbo. E o Hagar não. O Hagar tá no Marvel vs Capcom 3 e depois voltou agora no Infinity, né? Agora, a Maki também é no maior estilo Chun-Li ali, né? Eu lembro da Ação Games, do review da Ação Games, que tinha assim, mostrava os cameos do Street Fighter 2, né? Porque naquela época tudo tinha que ser Street Fighter 2. Era igual você com o Ristar. Então... Logo na primeira página do review tinha lá embaixo assim a carinha da Chun-Li, que aparece na fase de Hong Kong, e do Guile, que aparece no aeroporto na França, assim, apoiado meio numa pilastra e tal. Foi a Capcom já aproveitando da fama do Street Fighter pra engatilhar o Final Fight 2. Queria eu o Rista com o sucesso do Street Fighter 2, cara, mas tudo bem. Pensei que você queria você o Rista fazendo cameo no Final Fight 2. Seria engraçado. Cara, esse é muito maneiro. Os golpes continuam os mesmos, né? Aquele especialzinho lá que você perde um pouquinho do sangue, né? Tudo igual. A única diferença foi estética no Hagar, né? Que agora o pilão dele é exatamente idêntico ao do Zangief. Inclusive é giratório e tal. Mas de golpe, tudo igual. Claro, né? Considerando que o Carlos e a Maki são novos, que os golpes deles são diferentes, porque o Carlos usa uma espada. O game over da Dynamite foi substituído por eles sendo afogados, né? Pode crer que ele ficava soprando, e a gente nem falou isso do outro jogo, né? O cara ficava preso na corda com a Dynamite na frente dele e ficava soprando, assim, era a tela de continue do Final Fight 1. É verdade. Essas telas de continue no Street Fighter 2 e tal, sempre são muito bacanas, né, cara? Eu fico impressionado. Street Fighter 2 aquela lance do cara todo quebrado lá, todo ferrado.
foi substituído por ele se afogando. Achava bacana essa parte de se afogando. E, ó, teve um lance legal, cara. A galera reclamou tanto da falta do Rolento no primeiro Final Fight que nessa versão do Super Nintendo do 2, ele vem como chefe, né? O Rolento tá presente lá. Sim, ele é chefe na fase da Itália. Pois é. Aí depois você chega no final do jogo, cara, você não sei se você lembra da última fase do Final Fight 2, que ela é toda temática, assim, parece um Japão medieval. É isso que eu acho que nem faz tanto sentido. São uns templos, assim, com aquelas portas... O que é feita aquela porta, tipo, sei lá, de bambu, sabe? Aí tem um monte de tatame. Até a luta contra ele parece numa arena meio de sumô e tal. É bem estereotipado. E, como vocês estavam falando, o Retu, né, que é o... Não, na verdade é Hetsu, né? Só que no jogo apareceu como Retu. Ele é o chefão da Mad Gear dessa versão, né? Ele é aquele típico cara fantasiado... como é que é? Kabuki o nome, né? É, do teatro Kabuki. Teatro dos japoneses lá e tal. Ele é idêntico ao Kiyoshiro do Samurai Shodown. Do Samurai Shodown, exatamente. Pode crer. Aquele chinelão de madeira. Isso. Com aquele cabelão assim meio avermelhado, aquela cara com pintura. No Final Fight 2 ele tem cabelo rosa, que eu achava um visual muito maneiro. Cara. E ele era grandão, ele é um cara, parrudão. É um cara que poderia voltar hoje em dia, né? Pegou o Abigail pro Street Fighter V, podia pegar ele também. Pois é. Tem um palhaço também nesse Final Fight de cartola, né? Também acho muito irado o visual dele. Eu acho esse jogo, assim, eu falei que ele dá uma barrigada e tal. Ele é bom, mas ele é uma coisa diferente, sabe? Você mudou completamente o personagem, você manteve o Hagar e tal. O esquema do jogo é o mesmo, mas eu sinto que ele tem uma atmosfera diferente que não me agrada tanto. Que é o que volta no Final Fight 3, que a gente vai falar logo em seguida. É um bom jogo, eu recomendo, me divertiu pra caramba na época, porque era o que tinha. Isso eu tô sendo um pouquinho chato, assim, sabe? Só pra cobrar um pouquinho do jogo, mas na verdade no aspecto de diversão ele é bom até hoje. E sabe uma coisa que eu acho muito louca? Assim, o Final Fight 1 tem uma jogabilidade não tão... assim, um pouco mais caidinha comparado ao arcade e tal, você só tem 2 personagens, não tem como botar um terceiro e tal, mas aí nesse eles conseguiram melhorar quase tudo, né, cara? Tem 3 personagens, a jogabilidade deu uma melhoradinha do primeiro pro segundo, engraçado, acho que... Tem multiplayer. Tem um multiplayer, eu acho que o que acontece ali é que, eu não sei também, o lançamento foi tão próximo, né, porque... Pode ter sido a pressa, sabia? Pode ter sido, porque eu foi falar que o lançamento do Super Nintendo, no ano seguinte, depois do lançamento do jogo no Fliperama, e eu acho que não dá pra aproveitar nada, deve ter sido tudo refeito do zero, né? Você não tinha como fazer, faz um downgrade do sprite. Eu ia falar que eles já estavam conhecendo mais o hardware, mas não é por isso, né, cara? Porque foi... Não, foi logo no comecinho. Mas eu entendo que o jogo fosse assim o primeiro. O que eu acho sacanagem é você fazer o Final Fight Guy. Que você só pegou um personagem, trocou pelo outro e beleza, entregou o mesmíssimo produto. Aí eu acho meio bizarro, assim, meio... Mas vendeu, né, cara? A Nintendo não acha sacanagem, claro, né? A Nintendo claro. acha ótimo. Ainda mais porque a Nintendo naquela época, no Super Nintendo, ela ganhava em cima do cartucho vendido, porque ela era dona da patente da parada, era ela que fabricava o cartucho. Sim, verdade. Então ela ganhava em cima da tecnologia, pra ela tava ótimo. Agora, como é que a história fica depois que eles vencem a Mad Gear de novo? Como é que acaba essa... Exatamente da mesma forma que o original. Resgata a noiva do Guy, resgata o mestre do Guy. O Hagar é reeleito, vai pro outro mandato. É claro, 8 anos. E segue o jogo. O Guy, teoricamente, tá de volta. A noiva do Guy manda uma carta pra ele, pra contar tudo que aconteceu. Né? Porque o Guy não pôde estar presente, né? Desculpa aí, não vai dar pra eu ir dessa vez e tal. Imagina, tua noiva sequestrada, mas você fala, vai lá por mim, manda um amigo teu, que você não pode ir, você tá muito ocupado, verdade, brigando com os caras pelo mundo. O que eu entendi da você história... acha que ele nem foi avisado? Não chegou informação pra ele tava treinando lá, né, cara? Então o pessoal resolveu por ele ali. Eu acho bacana esse gancho. Eu não gosto dele não estar no jogo, mas eu achei interessante a saída. Não, é porque ele tava no Street Fighter. É maneiríssimo isso. Até porque é meio de explodir cabeça, né? A fusão de 2 universos, assim, de uma forma mais explícita. Eu gosto muito do Guy no Street Fighter. Mas não é dito ali que ele tá... com quem ele tá treinando exatamente, né? Eu acho que depois, quando fizeram a série Alpha, que quiseram colocar aquilo... vamos colocar aquilo ali, explicar o que aconteceu naquele momento, sim, sabe? Sim, é depois. É um retcon, na verdade. É quase um fanservice, mas que ao mesmo tempo ficou bacana, funcionou e ficou a história legal. Então, mas isso que eu acho maneiro, você reaproveitar personagens que fizeram sucesso no Final Fight, lá no Street Fighter Alpha. No caso, no Street Fighter Alpha 2, né? Você pegar o Rolento, o Sodom, que, assim, seria muito difícil você colocar esses chefes de volta, fazer um Final Fight 3 e vamos pegar todos os chefes do primeiro. Então você aproveitou eles, aprofundou na história, deu golpes novos e tal.
Foi uma saída interessante da Capcom, de transformar esses personagens, botar eles mais evidentes no folclore de personagens da empresa. Eu gosto disso. A gente acabou não falando aqui, a gente tá chegando no terceiro jogo, a gente não falou de uma coisa, né? Que a gente falou que o jogo saiu do arcade pro Super Nintendo, teve aquela versão capada, teve a versão Gai, que era tão capada quanto, mas teve uma versão de Sega CD que era muito bacana e bem mais próxima do arcade, né? Inclusive a gente tinha ali a Poison, só que ela, como você falou, ela tava com short. A gente comentou por alto, né? Tava com shortinho mais comprido e tal. Pouca gente teve acesso aqui no Brasil na época, mas é uma versão bem bacana. Trilha sonora com qualidade de CD, né? Sim, o som pode crer, sempre melhora o som e tal. E teve uma versão de Nintendinho chamado Mighty Final Fight, né? Que era eles em versão SD, né? Que era... Que eu demorei anos pra descobrir que era oficial. Pra mim aquilo, eu falei, isso é tão diferente que deve ser pirata, mas não era oficial mesmo. Cara, pra mim aquilo ali era uma saída que eles tinham, tipo assim, já que a gente tem um problema aqui de qualidade de hardware, vamos fazer um negócio... SD, aí tipo resolve, entendeu? Porque senão ia ficar uns bonequinhos cabeçudos de qualquer jeito, vamos fazer então brincando com isso. E é tão divertidinho, eu acho que esse jogo é muito bacana, cara. Eu joguei pouco, de pouco contato, mas achava muito divertido. Eu gosto, tanto é que até hoje eu gosto muito do Pocket Fighter, por exemplo. O Mighty Final Fight, ele é quase que um remake do primeiro Final Fight? Sim, exatamente. Sim, um remake cômico do primeiro Final Fight, né? Sim, com 3 personagens aí, nem o Super Nintendo conseguiu. Só que Mighty Final Fight também é de 93, né? Já era... Nintendinho já tinha passado da hora dele, né? Super Nintendo já tava com 2, 3 anos de vida e fizeram esse jogo. Mas super verdade. Bacana, porque o pessoal demorou pra passar de geração, né? Mas o jogo é de fim de geração, né? Cara, ele teve várias versões aqui. Ele teve até pra Game Boy Advance. Então, Game Boy Advance foi depois do primeiro jogo, eles fizeram Final Fight 1. O Game Boy Advance teve muito disso, né? De você pegar jogos de Super Nintendo e fazer versões adaptadas, com algumas melhorias e tal. É uma versão bacana. O Final Fight, se eu não me engano, ele foi lançado também pra computador caseiro e coisa assim. Pra vários sistemas de computador. Pode crer. Mas aí, cada versão completamente diferente da outra e tal. Não vale a pena entrar muito em detalhe não, mas vale como curiosidade. Teve até uma versão pra PSP, cara, do Final Fight. Não foi relançado agora pra Xbox e Play 3, se eu não me engano? Acho que é Final Fight Double Impact, que era pra comemorar o aniversário da série. Que eles até, mas não mudou nada, eles só pegaram o jogo. Acho que foi isso. Eles pegaram só o jogo, puseram um background pra simular que era tipo arcade e tal, mas não mudaram nada na franquia. Vinha ele e o Magic Sword juntos. Pode que eu nem lembrava disso. Bom, em 95 saiu Final Fight 3 pro Super Nintendo também, né? Nesse aí a gente já tem... Olha só, cara. Aquele papo de novo do primeiro Final Fight não cola mais, né? Temos 4 personagens dessa vez. No maior estilo Cadillac de Dinossauro, cara. A gente tem o Hagar de novo. Acho que ele é o cara que nunca saiu do Final Fight, né? Hagar de rabo de cavalo, shortinho. E cara, é muito estiloso. Um bigodinho muito do esquisito lá. É muito estiloso, cara. Pois é, cara. Tem o Guy voltando, finalmente. Acabou o treinamento dele lá, ele tá de volta. Mas ele tá com o estilo visual do Street Fighter Alpha. Exatamente. Já tinha saído o Alpha, já? Já, 95 já. Então por isso, né? Já tinha explicado o que tinha acontecido com ele lá. E aí ele voltou com esse visualzão lá. Achei bacana demais isso. E personagens novos, né? O Jean e a Lúcia. Sim, o Jean é tipo um Code versão pirata, né? Só que ele tem uns poderes e tal. Depois do Street Fighter Alpha começou. Agora vamos botar poder dentro do Final Fight, né? Cara, ele é mais ou menos igual o Code, né, cara? Ele tem o cabelo meio Benimaru ali, meio em pé, né? Ele tá usando roupa da Hering também. Ele tá com... Sim. Ele tá com a calça ali do You Can Dance da Xuxa, sabe? Aquela calça largona dos anos 90 lá, de quem fazia dança de coisa. Como eu disse, ele tem um cabelão em pé. E como é que são os poderes dele? É meio magia mesmo, né? Típico. Eletricidade, Cara, é o Benimaru, cara. Total ele é o Benimaru. Mas o Jin tem uma história interessante. O que acontece no cenário do jogo, né? A Mad Gear caiu e Metro City ficou meio zoado, porque ficou com várias gangues querendo dominar a cidade. Só que entre elas, uma se destacou que era a Skull Cross Gang. Só que o Jin, ele era de uma outra gangue menor. E aí chamaram ele pra entrar pra Skull Cross, ele não entrou, o pessoal foi lá e chacinou a família dele. Aí, cara, ele se revoltou e falou, mataram minha família e tal, então agora eu vou pro lado do bem. E aí ele passou a lutar do lado do Hagar. E tem a Lúcia, né? Qual que é a história da Lúcia? Ela é policial, a primeira policial na história. Ela é investigadora, pode crer. Ela é finalmente entrou a polícia pra resolver as paradas nesse jogo, né, cara? Ela é uma detetive, né? Da Unidade de Crimes Especiais de Metro City. E ela acaba se juntando pra derrotar a Gang Skull Cross, porque... Porque é dessa forma que você resolve os problemas, na porrada. Ela foi acusada de corrupção no passado, e foi o Hagar que descobriu toda a verdade e
e tirou essa acusação dela aí. Além dela ser uma amiga do Code também. Resumindo, nessa história aí, não tem muita coisa não, né? Simplesmente chegou essa gangue nova detonando a cidade. Não tem ninguém sequestrado, não tem nada. É só isso mesmo. Eles se unem porque cada um tem o seu motivo ali, né? A gente tem o Hagar, que já... Acredito que ainda tá na prefeitura ali. No máximo ele deve ser vereador, não sei. Mas ele tá lá ainda envolvido com as coisas lá. Vereador? Ele pode ter sido promovido a governador, hein? O Jim, ele tá... Como vocês falaram, ele... é relacionado à gangue porque ele era de uma gangue rival e teve lá sua família morta e tudo mais, ele acaba se misturando também. Tá, o Guy volta, né? O Guy volta pra cidade e vê o amigo dele, RH, precisando de ajuda e entra pra confusão toda. E a Lúcia, como vocês falaram também, era policial da cidade, foi envolvida no escândalo, o Hagar ajudou e ela tem uma dívida com o cara e é policial também, o trabalho dela é resolver isso. Então ela reforma esse quarteto e, cara, é basicamente isso e é o mais fraquinho dos Final Fight, vocês não acham, não? Eu gosto do jogo porque ele implementou novidades que deram um frescor novo pra série, né? Em vez de fazer só um mais do mesmo, colocaram especial... Colocaram corrida, que era uma coisa que não tinha. Antes você tinha aquele andar meio lentão. Agora você bota dois pra frente e dá uma corridinha. Isso era uma coisa que fazia falta no Final Fight. A Capcom, cara, ela é mestra no beat'em up. Não fazia muito sentido ela ter tantas séries com tantas inovações e não pegar nada disso e botar no Final Fight, né? A corridinha, a gente falou lá do Mustafa. Já fazia isso lá no Cadillac. Por que não botar isso no Final Fight? Então acho que deu um frescor pro jogo. Ele descaracteriza um pouco a série, assim, eu acho. Porque, por exemplo... Não tem o Code, e ele tem uma atmosfera diferente. Mas eu gosto, eu não acho ele ruim, não. Eu gosto desse jogo. Joguei bastante. Uma coisa legal é que existe uma teoria de que a Lúcia pode ter sido uma estudante da Chun-Li, porque muita coisa indica que elas são amigas, né? Tem um artwork oficial que elas aparecem treinando juntas, assim, na academia. E sem contar que os golpes delas são muito parecidos. E as duas são detetives, então... A Chun-Li era da Interpol, né? Tem essa... teoria aí de que elas podem ser amigas e talvez a Lúcia tenha treinado junto com a Chun-Li. Agora o jogo tinha uma barrinha lá embaixo, né? Era a barrinha de super. Do super, você dava um especialzinho, né, cara? Especialzinho de verdade. O Guy tinha até magia. Ele tinha magia lá dele, lá, tipo, da série Alpha, e você, quando faz o especialzinho, você dava uma certa sequência, tinha meio que uma paralisação na tela. É quase um especialzinho mesmo de jogo de luta, cara, era muito bacana isso. O do Guy, era, se não me engano, era uma meia-lua mesmo, completa, que era bem diferente daquela coisa do padrão de bota pra frente, aperta um botão, ou aperta os dois botões juntos, já era um comando um pouco mais complexo. Eu falei que é o mais fraco, mas eu admito que foi o que eu menos joguei. Eu não joguei, na verdade. Eu joguei depois de velho, assim, visitando a série, eu não joguei na época que o jogo saiu, não. Então, talvez por isso que eu tenha tido esse preconceito aqui, mas realmente como jogo em si, ele evoluiu bem, né? Ele vale a pena. Uma coisa que eu reparei na época, e depois a gente foi confirmar, é que o Code não tá no jogo, né? Só que isso também é justificado, né? Porque no Street Fighter Alpha 3, você tem lá o Code como presidiário. E aí eles explicam que o Code foi preso porque ele era um cara que ele era viciado em luta. Ele larga a filha do Hagar, né? Separa dela. Ela larga dele, na verdade. Por causa do vício dele, ele é viciado em brigar, dele, né? Ele não consegue se controlar, então ele abandona a luta por um tempo, depois ele volta, ele acaba indo preso, e o Hagar coloca ele lá numa prisão de segurança mínima e tal, mas mesmo assim ele não consegue ficar, ele foge, vira um fugitivo, por isso que no Street Fighter Alpha 3 ele luta algemado, com aquela roupa de presidiário, e você vê que ele tem, se você lembra do artwork dele no Street Fighter Alpha 3, você vê que ele tá sempre com aquela cara meio desanimada, assim, meio um olho caído, sabe? Né? Tô nem aí pra nada. Sim, meio blasezão, porque você vê que ele tá com algum problema. E isso eu achei interessante nessa artwork que saiu dele agora do Street Fighter Alpha, do Street Fighter 5, porque você vê que ele tá completamente diferente. Ele tá com uma roupa meio social, e ele tá com um olhar animado, sabe? Que é uma coisa que você não via no personagem desde que ele voltou. Né? Ah, mas se eu não me engano, ele tá de algema no artwork lá. Então ele só ficou de boa mesmo. Ou ele se curou, sei lá, fez um tratamento e tal. Isso aí é meio explorado nos jogos seguintes da série que não são tão bons. Uma coisa que o personagem sempre teve, assim, apesar... eu acho que ele foi tão largado pelo público que aí a própria Capcom deu uma zoada nele, né? Mostrou ele meio que no fundo do poço. Mas uma coisa que eu sempre achei legal é que por mais que ele tivesse preso e esse jeito meio desanimado e tudo mais, ele sempre teve um lado mais de justiça, sabe? Ele não era, nas histórias que mostravam dele, nas explicações, ele não era um cara, era brigão, mas não era um cara ruim, ele sempre foi um cara bom, né? Sempre foi um cara bacana, então isso é legal. Ele tava só triste, não tava ligado com o lado ruim das coisas. Eu achei uma saída interessante, sabe? Fugir um pouco do padrão. Olha isso, o cara é viciado em lutar, mano. Fala outro personagem que você lembre que tem, sabe? Que sofre disso.
É um distúrbio interessante. E deu uma personalidade pra um personagem que era muito camiseta branca e calça jeans. Transformou ele num cara notável. Acho bacana. Deu uma roupa listrada pra ele, né? Pode crer, tiraram. Pô, mas ele taca pedra no Street Fighter Alpha 3, ele tem golpe do furacão. Até o especial dele, não sei se você lembra, mas é o 2 pra lá, 1 pra cá. Que é tipo uma homenagem ao Final Fight. Você lembra que no Final Fight 1, eles tinham meio que umas habilidades entre eles ali. O Code, ele tinha habilidade com facas, né? As facas durava mais tempo na mão dele, quando ele pegava e tudo mais. Isso é explorado na série Alpha também, né? Ele parece usando faca. A faquinha aparece no chão, você tem que chegar perto e pegar a faquinha. Faquinha do Code virou lendária. Sim. E no Street Fighter, no Street Fighter 4, no Ultra, quando ele volta, ele tá exatamente com a mesma jogabilidade. Eu quero muito ver o que vão fazer com ele agora no 5. Se ele vai continuar com essa história de tacar pedra ou se ele vai voltar a ser o Code clássico. Pra revigorar ele podia não ser mais o presidiário, né? Podia mostrar ele com, tipo, revigorado, ele mais parecido com o que ele era no Final Fight 1. Esse é legal pra caramba. O chefão desse jogo, dessa nova gangue aí, quem é? Esse tal de Black aí. É o rolento bombado do helicóptero. Esse jogo tem alguma coisa que vale a pena falar, de algum capanga legal, algum chefe legal, alguma fase legal? Ou ele é mais genericão? Eu sinto que ele é um pouco mais genericão, né? Sim. Ele carece um pouco de personalidade. Até porque a Capcom, ela ligou muito pouco pros personagens desse jogo mais pra frente. Poderia ter reaproveitado o Jin e a Lúcia, por exemplo, e eles não aparecem em nada, senão em cameos de outros jogos. A mesma coisa acontece com os vilões e tal. Ela não pegou ninguém pro Street Fighter, por exemplo. Ela não deu muita atenção pra esse jogo. O Carlos também, né? Ficou de fora, a Mac e tal. A Mac apareceu no Capcom vs SNK, né? E depois ela veio no Street Fighter Alpha 3 do PSP, se eu não me engano. Ela ainda deu a cara no jogo de luta. Ela é uma personagem pronta pro jogo de luta, né? Sim. Porque eles pegaram o Eagle, que era do Street Fighter 1, que eu acho maneiro, e a Mac pra aparecer. Poderiam pegar, por exemplo, o Carlos. Cara, eu adoraria ver o Carlos no Street Fighter 5, já imaginou? Ele como DLC agora, porque se pegaram o mestre do Guy, faria todo sentido pegar ele. Pegaram o mestre do Guy, pegaram a Abigail. O Street Fighter 5 tá fazendo um segundo revival do Final Fight. Adoraria, inclusive, ver um Final Fight 4 agora, hein, pegando essa onda. Já imaginou? Vamos representar o nosso Brasilzão e mandar pra Capcom hashtag Carlos no Street Fighter 5. Fabão, estiver ouvindo aí, ó, leva pra galera aí da Capcom no Japão lá o nosso pedido de Final Fight 4. Bom, o jogo quando termina, ele não tem muitas novidades, né? Aquele final típico de beat'em upzinho, todo mundo fica feliz para sempre. Mas em 99 sai o Final Fight Revenge. A maioria não gosta, né? O Wade gosta do jogo, né? Que é um jogo de luta no estilo 3D, né? Como tava rolando a série X do Street Fighter e Tekken e tudo mais. Ele lembra bastante o Street Fighter X mesmo. É aquele 3D da fase inicial, sabe? A coisa é um pouco quadriculadona. Eu gosto, cara, porque é aquilo, me supriu uma carência que eu tinha do Final Fight, porque, cara, foi um gap de 4 anos. Essa coisa do Final Fight 4 eu falei brincando, mas na verdade eu queria muito que tivesse uma continuação, porque era um personagem que eu já tava habituado, sabe? Foi como você falou, é difícil ter continuação em beat'em up, tirando Final Fight Streets of Rage. Então eu queria muito, sabe, o que aconteceu com esses caras, o que eles estão fazendo hoje em dia. E ainda mais depois que eu já tinha jogado Street Fighter Alpha e eu vi o Guy lá, eu queria ver o Hagari, queria ver o Code de novo. Aí saiu esse jogo, eu não joguei no arcade, ele saiu pro arcade e pro Saturno, só que isso no Saturno ele só saiu no Japão. E eu não joguei no arcade, não tinha isso no arcade daqui. Mas o CDzão japonês eu consegui jogar. Ele é um joguinho assim, bem rasteirinho, sabe? Não tem nada de especial, mas só de ver o elenco todo de volta, por exemplo, ó, tá lá, Code, Guy, o Hagar, o Andori, a Poison, tem o Damned, cara, que é aquele chefão do Final Fight 1, lembra dele? Que é um loirão, meio de dread, assim, de óculos escuros, um fortão. Primeiro chefe que senta na muletinha. De óculos escuros, é. Cara, olha que bacana ver esse cara de novo. Tem o Sodom e o Rolento. Tem o Sodom e o Rolento. Cara, tem o Ed, que é aquele policial lá, fortão, do Final Fight 1. Então, quer dizer, esse jogo faz várias remissões ao Final Fight, o primeiro Final Fight. Então foi gostoso de ver. O jogo não é maravilhoso, eu nem digo isso, mas eu gosto porque me resgatou personagens que eram importantes pra mim e que a Capcom deixou meio de lado. Mas o gráfico pra época tava bacana? Não, eu acho bom, eu acho honesto. Eu acho que a galera torce o nariz, mas também você tá torcendo o nariz pensando que em Tekken 7, Virtua Fighter 5. Não, eu acho bacana pra época porque me lembra bastante o Street Fighter X. O primeirão, pelo menos. Mas sabe o que me incomoda nele? Ele é meio lento, você não acha? Cara, tem uma hora que você pula com o personagem, você parece que tá dando uma leve flutuadinha no ar, sabe? De mecânica ele é meio cagado. Se fossem outros personagens, se fosse outro jogo, entendeu? Sim. Outra franquia, eu ia falar que é uma merda. Mas como é Final Fight,
tem aquele apelo emocional pra mim. Eu gosto do jogo, mas não tô dizendo que seja perfeito não, entendeu? Eu acho que ele é bem lentão, assim. E teve uma versão pra Dreamcast que foi cancelada, né? Tava em desenvolvimento, mas não rolou. Mas foi lançado pra Saturno, né? Então é estranho ter saído pra Saturno. Eles estavam tentando fazer uma de Dreamcast, mas devia ser só aquele início de console que fica importando os jogos do anterior, né? Agora, uma coisa engraçada. Ele foi feito pela divisão norte-americana da Capcom, que foi a mesma que fez o jogo seguinte da franquia, que é o Final Fight Streetwise, né? Que saiu em 2006. Aí não é bom. Esse é um jogo que praticamente só tem um nome ali e os personagens eles até estão ali, mas eu não sei nem se ele tá dentro da cronologia, sabe? Ou se ele é tipo um universo paralelo. Ele é canon, mas a galera acha tão ruim que o pessoal fala... A própria comunidade de jogadores fala que não é canon. A gente rejeita isso aí. Saiu pra PlayStation 2 e pro primeiro Xbox. É uma tentativa ali de evoluir o Briga de Rua, né? Ele não chega a ser um hack and slash, mas ele tem uma jogabilidade ali toda em 3D. Você consegue andar pra todas as direções. E é jogo de gangue, né, cara? É jogo de enfrentar gangue, pegar... A pegada é a mesma, cara. É muito... Eu acho que... Eu cheguei a ver alguma coisa. Eu não cheguei a jogar na época. Eu cheguei a jogar depois, ver vídeo. Ele é uma evolução bacana do conceito de beat'em up, sabe? Então, eu entendo essa coisa da evolução. Ele tem um lance meio atualizado. Mas descaracteriza muito, entendeu? Porque, assim, o que tem o beat'em up? O que é clássico do beat'em up? Quando você mencionou lá no começo. Você tem aquela progressão lateral, você pega a comida do lixo, você soca todo mundo e os inimigos te cercam. Matei comida no lixo, eu acho, cara. Tem o frango no lixo, tá bom. Mas, eu não sei... Eu não sei se mesmo ele sendo um jogo 3D bem feito, se eu gostaria dele, entendeu? É aquela coisa, bota outro nome, faz outra coisa, cria outra franquia. A Capcom é mestre em criar franquias, entendeu? Eu acho, tirando o Final Fight do nome, eu acho bem feito, então, cara. Mas o problema todo é botar Final Fight no nome. É com isso que a galera encrenca. Foram remexer lá no... eu acho que é um pouco o lance de fã, cara, que te incomoda, total. sabe? Não, mas é a mesma coisa que eu falei do jogo anterior. Eu falei, eu gosto do jogo anterior por ser Final Fight. Esse eu desgosto por ser Final Fight. Não faz sentido, cara. Você tá entrando em contradição, cara. O jogo anterior é ruim, mas você gostou. O jogo anterior, ele era ruim, tá? Tecnicamente. Mas como tinha Final Fight no nome, eu aceitava. Apesar de não ser um jogo de beat'em up e tal, mas era um jogo de luta e tava meio similar, meio próximo. Esse jogo ele não tem nada de Final Fight pra mim. Ele descaracteriza tudo que a série construiu desde o primeiro jogo. É um outro esquema completamente diferente. E se é pra você romper de uma forma tão veemente com as raízes da série, bota outro nome e segue outro caminho, entendeu? Final Fight tinha que ser um jogo de progressão lateral. Sempre foi assim e era pra ser assim sempre. Vai fazer uma parada completamente diferente, muda o nome. Muda o nome e pode ser que dê certo de uma outra maneira, você veja com outros olhos. Tem vários exemplos na indústria que são assim, que você fala assim, se tivesse outro nome eu gostaria desse jogo. Ou, se tivesse, sei lá, se fosse uma continuação de outro jogo, eu gostaria mais do que se fosse como ele ia... Sabe? Eu não sei se eu tô me enrolando ou se consegue me entender. Eu entendo. Ele não tem a atmosfera do Final Fight. Tipo, se você mostrar o jogo pra uma pessoa que não conhece, não falar o nome, o cara não vai nem imaginar que aquilo é Final Fight. Não chega nem perto. Ele tem um pouco menos cara de japonês, de cartoon, assim, negócio. Tem mais cara de mais realista, né? Eu acho até que ele tem uma coisa interessante que o Final Fight sempre teve aquela pegada anos 80 rock, né? Como ele é uma coisa anos 2000, ele tem uma pegada hip hop no som, sabe? Tanto é que o título Streetwise é meio com letra de fonte de grafite, sabe? Eu acho que eles deram uma atualizada bacana. Perdeu a cara do Final Fight, mas pro que é o lance das ruas, do gueto, das brigas, então, bota o nome de Def Jam. Aí beleza, tô dentro, entendeu? Inclusive lembra um pouco, lembra, né? Então, com o nome de Def Jam eu comprei esse jogo. Como Final Fight eu não engoli. Eu acho que eu não me incomodo tanto, porque eu sou do Team Streets of Rage. Se fosse Streets of Rage eu ficaria bolado com você. Não pode fazer isso. Você tá maculando, eu não entendo isso. Você tá maculando uma franquia que você construiu ao longo de vários anos. No caso aí, de 89 até 2006, você tem que 17 anos. 17 anos você tá construindo um nome pra você chegar e fazer tudo completamente diferente, sabe? Você descaracteriza. Você não pode fazer isso com a marca. Eu preferia ver Final Fight 7 aí, 8, 9, seguindo o mesmo estilo, mas sabe, você botando inovações aos pouquinhos, mas não de uma forma tão drástica, você destruindo, entendeu? Assim, o jogo ele é de 2006, né? Então não é tão jogo velho assim, então, mas pra contar um pouco a história, ele
introduz um personagem novo, que é o Kyle Travers, que é irmão mais novo do Code. Ele tá ali nas ruas, brigando com as gangues pra recuperar o irmão, que tá desaparecido e tal. Exatamente por ser brigão, né? Deve ter se envolvido com merda lá, e aí o irmão mais novo teve que resolver os problemas dele. Então tem esse personagem. É muito parecido com o Code também, lourinho e tudo mais. E tem uma droga no meio envolvida, que é a Glow e tal, que deixa eles meio... Ele acaba... Pra facilitar pra eles brigarem mais e tomarem menos danos e tal. Sei lá. Eu tenho implicância com esse jogo desde a época do lançamento, quando eu vi o review, falei, putz, isso não é Final Fight. Aí eu passei fora, assim. Confesso que nem joguei. A gente não mencionou que... A gente falou que o Hagar era wrestler. A gente não chegou a lembrar que ele participou do Slam Masters, né? Que é o jogo de luta de wrestling da Capcom. E aí um dos personagens era ele, né? Tinha mais personagens nesse jogo, como o Camel lá no fundo assistindo. Tinha? Tinha? Pode crer, da Capcom. Tinha o Honda no cenário. Tinha a Chun-Li. Cara, eu acho que tinha o Ryu também. Eu lembro desses 3. E, cara, é um jogo super bom e muito original da Capcom. Cara, imagina um jogo de luta livre, que você se apoia nas cordas e tal, da voadora. E você vê, esse cara que lutava nesse cenário é o prefeito de uma cidade, cara. Olha isso. O Hagar tava no Marvel vs Capcom 4, né? Enfim. Ou Minto 3, né? Tem no 3 também. No 3 ele é um dos melhores personagens, maravilhoso. E na série Alpha, né? Que tem os personagens lá, o Rolento, o Sodom aparece também. Mas quem que aparece? O Code, o Rolento, o Sodom, Guy. Code, Guy. O próprio Hagar aparece? Não, o Hagar não apareceu. O Hagar não aparece porque ele é muito similar ao Zangief, né? Então o pessoal meio que tirou, assim. São esses dois personagens de pilão, dois grapplers. Chegou a hora de relembrarmos o que as antigas revistas de videogame falavam dos jogos citados no episódio de hoje. Começando pela Ação Games número 37, onde ela falava de Final Fight 2, ela começa: extra extra, a Capcom apronta mais uma e detona o mercado de games de luta com a segunda versão de Final Fight. Com 12 MB de gráficos absolutamente alucinante, o game é muito melhor que a primeira versão. Os personagens estão maiores, mais fortes, mais detonantes. Final Fight 2 equivale ao Streets of Rage 2 para Super Nintendo. Ela faz um comparativo muito doido ali. É curioso que ela fala dos personagens, né, que são encontrados no jogo, um quadradinho pra cada um, tanto a Maki e o Carlos, só que do Hagar ela faz um comentário muito engraçado. Ela diz: um verdadeiro Zangief, ainda mais invocado, sua força é descomunal, socos são o seu forte, mas o pilão é totalmente demais. Alto e forte, Hagar apenas peca pela falta de agilidade, mas pelo seu tamanho, ele até que faz muito. A revista Videogame 28 também falou de Final Fight 2. Depois de um textinho introdutório da história, eles falam assim: além de novos heróis, Final Fight 2 tem várias coisas diferentes dos games de luta tradicionais. Engraçado que as revistas costumavam associar o beat'em up de jogo de luta, né? Nesse período aqui, nesse mais iniciozinho das revistas de videogame. Não eram muito separados, eles eram considerados quase que o mesmo gênero. Suas fases não são repetitivas, a movimentação dos personagens é de ótima qualidade. O som e os gráficos nem precisam de comentários. Certamente este game tem os 12 megabits mais bem aproveitados dos últimos tempos. Aí eles fazem aqui, mostram screenshots das fases, mostra aqui os golpes de cada personagem. É bem bacana essa matéria aqui de 3 páginas da Videogame número 28. E eles fazem até um comentário, traz uma curiosidade bem legal. É um boxezinho onde eles falam: você conhece? Alguns personagens de Street Fighter 2 fazem uma participação especial em Final Fight 2. Chun-Li, por exemplo, está almoçando em Hong Kong e Gaio está servindo a aeronáutica na França. Realmente eles aparecem ali como personagens nos fundos dessas fases, é bem legal. E o raio-x aqui da revista Videogame, eles dão 6 para dificuldade, 8 para gráficos, 8 para música e 8 para diversão. Outra revista que falou de Final Fight, dessa vez a Super Game Power 22 falou de Final Fight 3. E foi uma matéria, de certa forma, um pouco polêmica. Eles comentam: a luta continua. Final Fight 3 tem agora mais personagens e golpes que seus precursores, mas a jogabilidade, mais uma vez, é rotineira. O original side-scrolling, bata em tudo que vier pela frente, predomina. Mas nessa nova versão, algumas opções como você e o computador jogando juntos e os golpes especiais estão renovados. Você pode escolher entre 4 personagens, os antigos Guy, Hagar e os estreantes Lúcia e Jin.
Depois de falar um pouco dos personagens, eles finalizam assim: Final Fight 3 não é um jogo ruim, ele traz algumas novidades, mas você rapidamente vai se cansar de enfrentar os mesmos inimigos. Aí eles botam lá, gráfico, a nota de 1 a 5 eles botam 4 para gráficos, 3 para som, 4 para controle, 3 para fator de diversão e dão uma nota final de 3,5 para o Final Fight 3. Bom, acabamos aqui mais uma viagem no tempo até as revistas de videogame dos anos 90. Bom, esse foi o nosso episódio sobre a franquia Final Fight. Se a gente deixou uma coisa de fora, deixa nos seus comentários aí, que a gente acrescenta no próxima leitura. E é uma série que vale a pena ser revisitada, porque ela, além de ser muito bacana, ela tem uma importância muito grande para os beat'em ups. Trouxe vários elementos, se não me engano foi no Final Fight que surgiu o frango na lixeira. Então vale muito a pena vocês jogarem de novo os Final Fights e ficamos por aqui. Fica o meu apelo para que o gênero dos beat'em ups tenha uma nova ascensão. Vale como curiosidade o pessoal que não jogou, quer relembrar igual a gente fez aqui para gravar. Joga do 1 ao 3 que tá valendo, daí pra frente pode ignorar que é esquecível. E galera, mandem sugestões de pautas que vocês querem ver aqui, hein? A gente pega uma coisa ou outra nos grupos lá e tudo mais, mas mandem mais aí nos comentários pra gente poder saber o que vocês estão querendo ver aqui no Jogo Velho e também no TV de Tubo. A gente fica aguardando, valeu. É isso aí, pessoal. Então não deixem de compartilhar aí o nosso podcast pra ajudar a gente. Compartilhe com os amigos aí nas redes sociais, nos grupos que vocês puderem compartilhar. E não deixem também de comentar aí, como o Caio já falou, deixe sua opinião, deixe também sugestões de outros temas de TV de Tubo ou Jogo Velho pra gente. E é isso aí, galera. Tchau! Valeu. Falou. Tchau. Yeah.